Olá, amigos! Eu sou o Del Santana e esse é o nosso Eita Podcast. Hoje nós estamos aqui de volta depois de um feriado de carnaval muito feliz e muito bacana, em que nós nos divertimos muito para conversar com ele, que é ex-vereador por 2 mandatos, é o atual superintendente da Câmara Municipal de São Mateus e também comerciante, nosso amigo Francisco Amaro. Tudo bem, Francisco Amaro? Pode chamar de Amaro, né? Amaro. O pessoal mais conhece aqui. E aí, como é que tá a vida? Como é que foi o feriadão aí? E aí, Del, boa noite, Del Santana, boa noite aos amigos que estarão nos acompanhando, né, nesse podcast. Primeiro agradecer pelo convite, fiquei muito feliz. Nada, honrado, a honra né? é nossa aqui. Tenho acompanhado aí os podcasts, né, e muito interessante, quero até parabenizar você, o Eduardo, que Isso aí. faz parte aí, né, do projeto, do né? projeto, do podcast, mas assim... Agora chegou a nossa vez, vamos bater um papo aqui, falar um pouquinho da nossa vida, um pouquinho de São Mateus, um pouquinho de tudo. Né? Eu tava até comentando com os meninos aqui que quando eu mandei o convite, né, o pessoal tá assistindo a gente aqui, muita gente deu um retorno bacana, falando, nossa, Amaro, um cara super gente fina, bacana, nós vamos acompanhar, daqui a pouco a galera já tá entrando aí. Bacana. E pode deixar seu comentário, você que tá em casa aí. Amaro, antes da gente iniciar aí aquelas conversas que a gente faz uma reflexão sobre a nossa cidade, eu gostaria de conhecer um pouco da sua história. Conta pra gente aí um pouco da história do Francisco Amaro. Então, Del, eu sou cearense, né? Como a maioria... Nem reparei, cara. A maioria dos mateenses sabe, né? Eu cheguei aqui em 1994. Não. E fui morar no bairro Litorâneo, fiquei ali por mais de 20 anos, né? Ali a gente construiu muita amizade, acabei me envolvendo ali na vida... da comunidade no que diz respeito aos movimentos sociais, associação de moradores, né? As lutas de comunidade, que é aquilo que a gente sempre observa, né? Sim. E aí, um tempo depois, eu cheguei em 94, 10 anos depois eu comecei a me envolver na vida política do município. Mas você já andou demais, demais. Daqui a pouco nós vamos voltar nesse assunto aí que então, muito assim, me interessa. Então assim, a gente é cearense, eu quero saber, né? Como que era a sua vida lá no Ceará. Conta pra gente aí. Quando eu morava no Ceará, eu sempre fui, assim, uma pessoa ligada, antenada na política, né? Desde a época dos mandatos dos coronéis, aquela coisa toda que eu já acompanhei, né? Quando eu já comecei a participar, a acompanhar a política, aí a gente acompanhou o final daquilo lá, que foi a chegada dos Ferreira Gomes, né? Do Ciro, Tasso Gereissati, aquela coisa toda. Eu ainda muito tradicionalíssimos jovem, lá, né? Isso, eu ainda muito jovem, né? Mas já envolvido naquilo. Eu sempre fui apaixonado por política, né? Sim, sempre teve essa proximidade. Sempre. Mas você tem irmãos? Tem, nós somos em 7 irmãos. Opa, família grande. 4 mulheres e 3 homens. O irmão mais velho, ele morreu já faz algum tempo. Ele morou aqui muito tempo, né? Sim. Trabalhamos junto aqui. E depois ele retornou para o Ceará e morreu lá no Ceará. Mas eu tenho um irmão que mora em Montanha, o irmão do meio, o neto, né? Mora aqui mais perto. Mora aqui, constituiu família aqui também em Montanha e com certeza está nos assistindo lá. A gente até mandar um abraço. Um abraço aí para ele. Um abraço para ele lá em Montanha, a família, né? Meu sobrinho, a esposa dele. Então, assim, eu tenho esse irmão aqui, né? E tem as meninas que moram... 3 em Fortaleza e tem uma que mora na cidadezinha que eu nasci, que é a cidade de Parambu. Ah, que bacana. Mandar um abraço para todas elas também, que daqui a pouco vai estar recebendo também uns links aí para assistir. Vão estar assistindo lá, com certeza. Seus pais, seu pai trabalhava de... Na verdade, eu sou de uma família de agricultores, né? Meu pai sempre trabalhou na agricultura, minha mãe também. Eu sou da família Alencar, lá do Nordeste. A família Alencar é uma família tradicional, né? Sim, no Nordeste todo. E meus pais, assim, né, sempre trabalharam na agricultura, né, para manter a família, mas assim, de forma muito honrada. Você conseguiu estudar lá? Estudei um pouco lá e um pouquinho aqui também, né? Ah, sim, aí terminou aqui. Mesmo naquele tempo, com toda a dificuldade, ainda tinha essa preocupação, né? A gente mesmo, os pais ali, mas com muita dificuldade de ajudar no trabalho para poder manter a família, a gente acaba que perde um tempo na questão do estudo, né? Imagino. Mas eu estudei um pouquinho lá e um pouquinho aqui ainda também. Que bom, que bom. E aí você saiu de lá com quantos anos, você lembra? Eu saí de lá com 22 anos. 22 anos. Você trabalhava lá, você tinha alguma atividade? Como é que era? Quando eu vim para cá, eu gerenciava um grande comércio lá. Era um point da cidade, era uma distribuidora, como se fosse, na época a gente falava armazém, né? Ah, sim. É como se fosse um grande supermercado. Sim. Mas também tinha um point que servia bebida. Então ali ia praticamente toda a sociedade da cidade. E aí eu fiquei, na verdade eu fiquei por mais de 10 anos. Trabalhando lá? Eu cheguei lá muito pequeno,
Nossa. Né, nesse lugar e acabei até morando com essa família, porque é uma família que me acolheu, né, que são pessoas que eu tenho assim um grande carinho e respeito por eles, que moram lá até hoje, são empresários lá da cidade. E a gente sempre faz contato com eles, quando eu vou lá também. Imagino que com a sua partida lá, eles ficaram muito ressentidos, né? A gente fez muitas amizades lá também, e aí a gente deixou saudades com certeza. É tanto que nas nossas idas lá, o tempo que a gente passa lá é visitando amigos, né, parentes e tudo mais. Verdade. Mas o que te motivou a sair de lá? Na verdade, Del, quando eu vim pra cá, eu já tinha um irmão aqui. Sim. Esse irmão mais velho, ele veio primeiro, né? Aí ficou aqui por um tempo, depois esse irmão do meio veio e depois eu vim também. E você sabe que o nordestino ele tem aquela alma cigana de estar andando, né? Sim, conhecendo o mundo aí. Aí eu vim pra cá. Mas você tinha alguma aspiração assim de trabalho? Não, eu vim para conhecer. Tá. Na verdade, eu vim para conhecer. Aí quando cheguei aqui, eu fiquei apaixonado pela cidade, né? O pessoal fala, né? Quem bebe água da bica como moqueca de judeu não volta mais. Eu acho que me deram isso, né? Na época eu não sabia, mas alguém me deu. E aí, ainda mais você que tava lá perto de uma fonte lá. Entendeu? Aí o que acontece? Vim aí, gostei e fiquei por aqui, né? Sim. Comecei a trabalhar no ramo de venda de cama, mesa e banho com meus irmãos, né? A gente trabalhava para um empresário. E aí fui ficando por aqui. A minha atual esposa, ela é de lá também, a gente já namorava, ela estava em São Paulo. E aí eu fiz contato, ela veio pra cá. Mas você morava no Ceará, ela em São Paulo, vocês namoravam? Quando eu vim pra cá, ela foi pra São Paulo, porque tem parente lá. Então dividiram. É isso. Aí depois a gente fez contato, eu resolvi ficar, ela veio pra cá. Né? Sim. Aí... E aí ela veio, a gente família, né? casou, formamos família, temos 2 filhos, né? O Arthur e a Brena, que estão nos assistindo agora. Mandar um beijo para eles lá. Aí pra eles, com certeza. Pra minha esposa também, a Maria, que está assistindo também. Legal. E aí a gente começou essa caminhada aí. Mas aí você chegou em São Mateus aqui, logo que você chegou, você foi ser comerciante. Fui trabalhar com vendas, né? Porque na verdade, Del, quando eu fiz 2 mandatos de vereador, como você falou, né? Atualmente eu estou na superintendência da Câmara Municipal, foi um convite que o doutor Paulo, né, o presidente fez. Presidente, nós temos a honra que ele está nos acompanhando também. Tá aqui. E ele fez esse convite, né? Porque a gente já tinha participado de alguns movimentos políticos, né? A gente sempre teve admiração um pelo outro, pelo trabalho de cada um ali. Sim. E o doutor Paulo me convidou. Aí eu hoje estou na superintendência, mas assim, quando eu não estou ocupando, né, uma função pública, eu sempre estou lá na minha profissão, porque é disso que eu vivo. Sim, né? Do comércio. Do comércio. Então, mas aí assim, você tá andando demais. Tô querendo chegar lá pra gente chegar tranquilo na parte que nos interessa. Vamos lá. Você chegou aqui como comerciante. Como comerciante. Trabalhando. Quais eram os maiores desafios que você teve aqui como comerciante? Na verdade, assim, Del, quando você chega em terras estranhas, né? Eu só tinha um irmão aqui que era meu conhecido. Que era quem você conhecia. E aí, o povo nordestino, ele enfrenta um desafio muito grande. Sim, mas tem muita facilidade em fazer amizade também. Precisa ter, né? A quintura da panela que faz a pipoca pular, né? Então, verdade. E aí, quando a gente chega aqui, o que a gente faz? A gente vai para esse desafio. Né? Você pega, na época, era uma época ainda um pouco difícil, você pegava, enchia ali uma bolsa de mercadoria e você colocava no ombro e saía de porta em porta. E eu fiz isso, tradicional, né? Tradicional. E eu fiz isso, a gente fala crediarista, né? Aqui fala mascate. Mascate, né? chama de mascate. Então, e eu fiz isso por mais de 10 anos. Para você ter uma ideia, tempo. Por mais de 10 anos. Para você, e faço até hoje, só que hoje menos, né? Porque a gente ocupa uma função pública e você precisa dar resposta para isso, né? Mas aí, Del, eu fiz isso durante tanto tempo que eu acabei construindo muitas amizades. Sim, né? Imagino que E essas amizades que eu construí me deu a possibilidade de entrar na política. Sim. Né? Então aí você foi juntando uma coisa com a outra. Exatamente, então o seu trabalho, o seu comércio no dia a dia ali, lidando com as pessoas, foi conhecendo as pessoas. Mas qual foi o momento que você tomou a decisão, falou assim, eu vou entrar para a política? Por quê? Na verdade, quando eu vim de lá, junto com as poucas peças de roupa que a gente trouxe na mochilinha, a gente trouxe também o sonho de ser político, né? Eu sempre carreguei isso. Eu era encantado, ainda sou encantado com a política, porque eu acho que a política, Del, é a melhor ferramenta para transformar a vida das pessoas. Acredito desde nisso, que você use da forma correta. Com certeza. Né? E quando eu vim de lá, eu trouxe esse sonho.
E aí, um tempo depois, quando eu já havia construído bastante amizade aqui, eu comecei a olhar para a questão política de São Mateus. O contexto, né? Exatamente. Quem é o prefeito, aonde funciona a Câmara de Vereadores, quem são os vereadores, né? Eu tive o privilégio de conhecer o Teteu Fundão, que é o pai do Dr. Paulo. É mesmo? Né? Rapaz, tive a felicidade de conhecer. Esse privilégio. Tive a felicidade de conhecê-lo. E aí eu fui começando a me interessar por isso. E nos movimentos lá da minha comunidade, que eu morei, no bairro Litorâneo por muito tempo, como eu te falei, a gente começou a trabalhar ajudando politicamente o ex-vereador e saudoso Laurino Samaritano. Ah, sim. Eu ajudei Laurino por 2 mandatos. Sim. Depois aconteceu, né, a morte de Laurindo, e aí foi quando surgiu a ideia de eu lançar minha candidatura. Ah, sim. Depois falada por alguns membros da comunidade. Que já tinha algum trabalho que você já vinha desempenhando, né? De conhecimento das pessoas, de representatividade, né? E na época, em 2004, quando eu lancei minha candidatura, as pessoas tinham esperança, porque assim, aqui no litorâneo é pequeno, mas Amaro tem muito conhecimento fora, ele vai angariar muito voto fora. Sim, que é uma boa estratégia, né? Você ter mais votos fora do que no local. Então Amaro tem uma chance muito grande. E na época, realmente, eu tive 530 votos, né? Sem conhecer nada, né? E aí começamos aí, em 2004. Sim, né? foi a sua primeira candidatura. Primeira candidatura. Você teve quantas candidaturas? Eu fui, 2004, depois de 2008 eu fui eleito a primeira vez, né? Depois de 2012, eu fiquei na suplência em 2012 com quase 1.000 votos. E 2016 fui eleito novamente, com quase 1.000 votos. Ah, sim. E agora, em 2020, eu fui Eu fui o quarto mais votado da cidade, com 1.128 votos. Sim. E fiquei na suplência É um aspecto que nós vamos comentar aqui. Mas vamos falar um pouco sobre essa sua primeira eleição. Primeira vez que você foi candidato e disputou a eleição. Ali você já tinha a questão de você conhecer o bairro, conhecer as pessoas, já ter andado... E a cidade também, né? Porque eu andava... Conhecer a cidade, né? É. Mas teve uma motivação, assim, específica. Você falar assim, não, eu preciso ser candidato por conta disso. Houve essa motivação? Houve sim, Del. A motivação maior era a nossa comunidade, né? Da gente, a necessidade, né? De representatividade. A nossa comunidade lá do bairro Litorâneo, a região ali, da gente levar melhorias para aquela população, né, que a gente morava ali e via ruas, né, sem pavimentação, não tinha médico, faltava uma ambulância, né, escola ruim, uma série de situações que o ex-vereador Laurindo fez em 2 mandatos, muita coisa, mas faltava, a necessidade era tão grande que faltou muita coisa. Questões ainda. Estruturais, né? Isso, e aí a gente tinha essa esperança de ganhar uma eleição e realmente realizar alguma coisa lá. É claro que quando a gente fala na nossa comunidade, a tendência de quem é vereador, né, e mora numa determinada região, é fazer um pouco mais por aquela região. Sim, mas a gente, eu procurei acompanhar a necessidade geral do município para que a gente pudesse levar isso para o debate na Câmara, né? Sim. Para o Executivo e tentar contribuir de alguma forma. Mas a motivação maior, primeiro o sonho que eu trouxe lá no Ceará e também essa questão do compromisso com a comunidade que eu morava lá. Agora, a função de vereador, ela é bastante limitada, né? Muito. No que diz respeito à lei, né? No que diz respeito às suas funções. No entanto, parece que quando há um bom relacionamento, né, entre o legislativo e o poder executivo, algumas coisas conseguem acontecer com maior facilidade. Nesse primeiro mandato que você teve, você conseguiu fazer com que o seu trabalho ele tivesse essa fluidez ou teve alguns entraves? Como que foi seu primeiro mandato? Eu considero, Del Santana, um mandato proveitoso, porque eu sei e sabia disso quando eu entrei, que o vereador ele não executa obras, ele é um fiscalizador, né, do executivo. E também ele é um legislador. Isso confunde muitas pessoas, né? Muitas pessoas. Mas o que acontece? O bom vereador, quando ele tem um compromisso com a comunidade, ele junta a força da comunidade com a parte política dele e ele vai até o executivo e ele faz um planejamento de execução de melhoria na sua comunidade, nas comunidades. Certeza. E no meu primeiro mandato a gente conseguiu fazer isso. Nós fizemos, eu tenho isso registrado na Câmara de Vereadores, né, na documentação que a gente fez. Eu consegui fazer indicações e que foram realizadas em calçamentos de 32 ruas, incluindo o Litorâneo, o Jambeiro, e outros bairros aqui
de São Mateus. Nós construímos uma praça no litorâneo, nós ampliamos a escola, nós construímos a unidade de saúde do litorâneo. Nossa, muita coisa nós melhoramos bacana. bastante, né? Sim. Então, assim, no final do mandato, a gente foi fazer aquela avaliação e foi um mandato positivo. Mas por que eu fiz isso? Porque quando eu fui candidato, eu sentava com algumas comunidades e a gente ouvia as comunidades e aí a gente traçava um projeto. Olha, se a gente for eleito, nós vamos juntar forças aqui, nós vamos até o executivo e nós vamos tentar buscar essa melhoria para cá. Ah, então Né? a principal ferramenta então de um bom mandato seria a própria comunidade, Você né? precisa Você estar precisa ligado à ouvir. comunidade, você precisa estar dialogando, ouvindo críticas, né? Porque você aprende também com as críticas, Sim. mas fazendo um planejamento. Porque de repente, Del, vou dar um exemplo aqui. O prefeito Daniel fala assim, eu vou levar uma ambulância lá para o litorâneo. Sim. Ou eu vou construir uma unidade de saúde lá. É necessário, claro, isso precisa. Mas quem mora lá é quem sabe qual a necessidade maior. Sim, de repente sim. tem algo mais importante e mais necessário do que aquela construção da unidade Verdade, de saúde, é. né? E aí o que eu fazia? Eu sentava com a comunidade e eu ia no executivo em comum acordo. Prefeito, estamos aqui porque a gente precisa construir essa unidade de saúde lá, ou essa escola, né, ou calçar essa rua, porque é um anseio da comunidade e eu, enquanto Sim. representante do povo, estou aqui lutando com eles. E a gente conseguiu fazer muitas coisas. Verdade. Né? Dessa forma aí. De maneira geral, sim, É né? claro que Estrutural você, e- quando você trabalha aliado com o prefeito, tem mais facilidade. Porque quando as pessoas também confundem muito, Del. Não necessariamente você sendo oposição, e deixo aqui claro, a oposição é salutar e precisa ter. Porque a oposição, ela aponta os erros, né? Critica ali, aponta ela a precisa... ferida, né? Exatamente, e a gente precisa aprender com isso. Sim. Mas no momento que for necessário a oposição sentar com a situação e com o executivo para a gente planejar o que é melhor para o município, precisa estar todo mundo junto. Verdade. Né? Mas às vezes há uma certa dificuldade em relação... Mas vai da cabeça de cada um. né? Principalmente a quem está no entorno ali, né? Às Isso, vezes a exatamente. assessoria não quer que a aproximação, Exatamente. a família... E tem um interesse político, Aham. tem uma série de fatores Sim. que contribuem também para poder, né, construir alguns muros ao invés de construir pontes. Sim. Então, essa Verdade. questão... Eu fui vereador por 2 mandatos e fui vereador da situação, por 2 vezes. Nas 2 vezes você Mas- optou em estar... Sou amigo do ex-prefeito Amadeu, do ex-prefeito Laureano, sou amigo do atual prefeito Daniel, né? Sim, E eu nunca tive naturalmente. dificuldade de relacionamento político por isso, porque eu sei que é necessário você dialogar politicamente, deixar portas abertas, Sim, né? sim. E aí, Del, o que acontece? Quando você coloca uma venda nos olhos, estou falando na questão de mandato, né? Sim. De vereadores que a gente está discutindo aqui. Quando você coloca uma venda nos olhos, que você só escuta aquilo que é bom, né? Que você quer ouvir, né? E que você esquece as suas comunidades, que você esquece ali que talvez você não consiga engolir, mas é necessário você sentar com o prefeito para poder você levar demandas e buscar solução, mesmo que você não compartilhe, né, da ideologia política Sim. daquele prefeito ou daquele partido, mas depois que você é eleito, você representa todos. Verdade, né? verdade. Tem que ter essa Eu estou concepção, fazendo né? referências aqui ao presidente da Câmara, o Dr. Paulo, porque a gente conversa muito. Sim, sim. E o que acontece? O Dr. Paulo é um cara inteligentíssimo, eu aprendo muito com ele. Aprendo muito porque o Dr. Paulo foi eleito num partido adversário, né? Ao Sim. contrário de Daniel. O que Sim. o presidente da Câmara fez? Quando o Dr. Paulo se articulou que ganhou a presidência, a primeira coisa que ele fez, eu vou trabalhar em prol da nossa cidade. Sim. A política já passou. E você fez Né? similar a isso também, né? Em Sim, 2016 então é por você isso que eu disputou estou a fazendo eleição. essa referência. Sim. Eu disputei a eleição junto com o Dr. Joy Silva, o Dr. Joy Silva perdeu, o Amadeu ganhou, eu trabalhei com o Amadeu Boroto. Sim. Eu votei no deputado Freitas para prefeito. Trabalhei com Freitas. Sim, naquela eleição de Na 2016. primeira eleição de 2016, o Freitas perdeu, o Daniel ganhou, nós sentamos, alinhamos, e eu fui um dos principais aliados do Daniel na Câmara, fui líder de governo por 4 anos. Sim, E sim. não tem sim. essa dificuldade. Então, assim, quando a gente fecha os olhos para enxergar isso, quem perde muito é a população. Né? Sim. Não adianta eu aqui querer Mas olhar... não é receita, né? Porque depende muito de muitos acontecimentos. Mas qual é o caminho para você conseguir ter essa convergência
né, de você acabou a eleição, porque não é fácil, você tem ali, que nem no seu caso, você teve 1.000 e poucos votos, você teve uma votação expressiva, você tem ali um grupo de pessoas que te acompanhou, e aí de repente, digamos que você disputasse a eleição com outro candidato, você ganhando a eleição e conversar com o prefeito que você talvez disputou contra. Existe um caminho, como que seria isso? Esse primeiro diálogo, o caminho é ter você boa simplesmente ir lá e... Eu particularmente, no mandato de Amadeu, eu recebi o convite para um almoço. No mandato de Daniel... Então você foi provocado aí fui. Conversar. No mandato de Daniel também me convidou para uma conversa no gabinete. Sim. E a conversa foi parecida. Daniel falou, Amaro, você trabalhou no outro partido, isso não tem importância para mim, eu quero que você... Isso também vem de uma hombridade dele também, né? Também, Parte de uma... Eu quero que você esteja junto comigo para a gente trabalhar pela nossa cidade. E eu me coloquei à disposição ali no mesmo momento. Entendeu? Bacana. Com as limitações que a gente tem, com o respeito que você precisa ter, né? Sim, mas sim. impondo ali, exigindo, cobrando, criticando. Eu cansei de subir na tribuna da Câmara para fazer crítica a secretários do Amadeu, do Daniel. E cansei de ir no gabinete também questionar o posicionamento deles. Isso que eu iria te perguntar. E nem assim eu deixei de ser aliado. Essa parceria, ela existe limite? Qual é o limite dessa parceria? Até onde ela vai? Eu acho que existe limite assim, Del, porque eu sempre fui muito assim de respeitar. Da porta para dentro, eu sempre tive moral com os prefeitos e que eu trabalhei, moral e respeito. Sim, sim. E a gente precisa também ter esse limite de respeito, a gente não pode, né, se exceder em situações. Eu acho que quando você quer trabalhar para a população, para a cidade, tudo se encaixa. Né? Sim, se o prefeito quer onde há boa vontade, onde né, há boa vontade, há resultado. Uhum. Né? Então, se você quer trabalhar com o prefeito naquilo que é bom, né, para a população, naquilo que é de nossa responsabilidade, a coisa flui. E comigo foi assim. Né? E eu tenho visto agora nessa Câmara também, os vereadores, a imensa maioria tem sido liderada ali pelo presidente, né, na condução de ajudar o prefeito a trazer recursos, a viabilizar a vinda de empresas para cá, a trabalhar em prol do município sem nenhuma exigência, sem questionamento de querer ter benefício próprio, né? Sim. E isso é muito importante. Eu fiz meus mandatos assim, então me enche os olhos isso. Mas isso depende de quê? Tem que ter uma liderança conduzindo isso. Verdade. É uma liderança. Senão se perde. Olha, né, para você ver, o atual presidente da Câmara hoje, né? Uma pessoa que é formada, é advogado e tudo, e tem tido muita dificuldade, mesmo assim, nessa condução. Sim. Porque são 11 vereadores ali o cara... e cada um pensa de uma maneira. Isso aí. E a gente precisa, o presidente precisa respeitar a opinião de cada um. É verdade. Né? Mas construiu até porque ali, todos ali têm um mandato, né? Igualitário. É do mesmo tamanho. Né? Mas ele construiu ali uma amizade, um relacionamento verdadeiro, um relacionamento de honestidade, de transparência. E isso vem conduzindo, você vê que no primeiro ano, antes de acontecer essa turbulência toda, no primeiro ano o governo vinha trabalhando, fazendo calçamento de rua, né, recebendo o governador aqui com enormes projetos para São Mateus que ainda vão chegar. E essa condução só deu uma tutubiada quando aconteceu aquilo tudo que a gente sabe, né, que aí ficou todo mundo perdido, mas agora... Já tá, aquilo tudo que a gente sabe, nós vamos falar daqui a pouco. Sim, vamos falar, por isso que eu tô falando, né? Você vai se então, livrar. Então, assim, começou a se restabelecer novamente, né? A calmaria na cidade, que é o que a gente precisa. Sim. Agora, vamos falar aqui de um aspecto aqui que você conseguiu vivenciar dois períodos diferentes. Sua primeira eleição e a segunda. Isso. Na sua primeira eleição, a questão da internet, essas questões virtuais, não estava tão em voga quanto hoje, né? Isso. E hoje nós temos aí a questão do fake news, né? Das notícias falsas, notícias que muitas vezes atrapalham e muito o andamento da gestão do município, né? Do trabalho legislativo e tudo. Você foi... Primeira pergunta, você já foi vítima desse tipo de notícia falsa? Já fui, Del, mas assim, poucas vezes que eu nem, assim, para falar a verdade, eu nem me recordo muito disso. Sim. Mas já fui, porque na verdade, Del, no mundo moderno que a gente vive hoje, né, de rede social, de internet e tudo, tem aqueles que usam para o bem, tem aqueles que usam para o mal. Sim, com certeza. Né? E aí existe aquela leva que sobrevive
né? Querendo fazer pessoas de refém, né? Plantando ali situações que de repente vai tirar um proveito daquilo, mas vai estragar a vida do outro ali. Eu já sofri às vezes algumas... já tem isso como profissão também, né? Já vive de pessoas, disso, exatamente. Então, assim, são financiados, né? Sim, sim. Eu nunca tive muita dificuldade também, por quê? Porque eu sou muito limitado nas minhas redes sociais. Sim. Respeito a opinião de todo mundo. Eu sempre falo assim com os amigos. Se vocês encontrarem uma manifestação minha em grupos de WhatsApp, que eu estou em todos, eu compro caro. Porque eu acompanho tudo, eu respeito, eu separo ali o que é bom, o que não é, né? Mas eu acompanho tudo. Sim. Mas aí no meu primeiro mandato foi tranquilo. No meu segundo mandato, eu estive dentro de um furacão. De um contexto, né? É porque Daniel passou os 4 primeiros anos ali numa briga terrível, até com aquele processo da água. Sim, sim. Né? E a oposição política em cima, derruba, não Ele derruba. tinha a minoria, né? A minoria na Câmara, sim. né? E aí a gente passou por maus bocados. Mas em referência a essa questão das fake news, eu considero que eu sou um privilegiado, sofri muito pouco. Sim, sim. Agora, falando dessa minoria do prefeito Daniel na Câmara, você foi um guerreiro ali, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar de perto, eu percebia como que você era aguerrido, como você era incisivo, principalmente nos seus posicionamentos em defesa do prefeito Daniel naquele período. A minha pergunta você repetiria isso se fosse nesse próximo mandato? Del Santana. Você faria diferente alguma coisa? Até porque você teve um bom resultado nas urnas, mas não levou a eleição. Você repetiria? Eu faria tudo de novo. É mesmo? Sem arrependimento. Eu vou te falar por quê. Sim. Porque eu vivia dentro do gabinete do prefeito Daniel. Eu acompanhei de perto todas as decisões do prefeito Daniel a respeito de política, de decisões administrativas. E eu, como eu falei aqui agora há pouco, eu tenho um respeito muito grande. Eu abri a porta do gabinete, a partir do momento que eu entrei dentro do gabinete do prefeito, eu preciso respeitar, porque ali ele é o prefeito, sim, ele é quem comanda, né? Mas eu faria tudo de novo, eu vou te falar por quê, Del. Por quê? Essa é a pergunta que não quer calar. Eu falei para você aqui que eu sou amigo dos ex-prefeitos e tenho uma convivência boa com todos eles. Sim, sim. Por quê? Porque eles sabem, todos eles sabem, se Amaro tomar uma decisão política, ele vai seguir ela fielmente. Eu não tenho esse negócio de ficar atrás da cortina, né, para a pessoa ver só um vulto. É 8 ou 80. Exatamente. Quem tiver... E o prefeito Daniel, eu fiquei esses 4 primeiros anos como vereador na liderança de governo, e o que eu vi com o prefeito Daniel, Del Santana, na prefeitura, é uma coisa que me encanta. Sim. Imagina você o que é vir um cidadão lá do interior, aquele mais distante que tem, uma pessoa simples, né? Uma sandalinha, uma roupa do dia a dia, e chegar na prefeitura e encontrar a porta do gabinete aberta e falar assim, eu preciso falar com o prefeito, e não ter impedimento. Então eu via isso muitas vezes, logo no esse início modo do mandato, essa maneira de tratar a população, e principalmente aqueles mais, né, aqueles mais comuns, que é verdadeiramente quem paga a conta. Né? De fato, então, a ponta que paga a conta. Não é verdade? Quantas vezes eu sentado lá no gabinete com o prefeito Daniel, entrava aquele pessoalzinho simples, Daniel comendo uma marmita ali, aí ele espetava um bife e dividia com a pessoa, e eu observando aquilo motiva a gente politicamente. Sim, né? Sim. Isso quer dizer o quê? Que a gente tem que tratar todo mundo de forma igual. Mas quando você vê um prefeito, né, de uma cidade do tamanho que é São Mateus, né, com os desafios que a cidade tem, tratar a população dessa forma me encantou também. Sim, né? sim. E eu faria tudo novamente, porque ainda hoje o gabinete do prefeito Daniel é aberto. Não tem essa discriminação de que você vai chegar lá, tem alguém engravatado que tem que entrar. Não tem isso, que tem que entrar primeiro. Sim. Então isso me encantou muito. E eu vi a sinceridade e a boa vontade que Daniel tinha de fazer uma gestão para aqueles que mais precisavam. Então eu não me arrependo de ter sido aliado e continuar sendo aliado do prefeito Daniel, e ter sido líder de governo dele, enfrentado toda aquela confusão na Câmara, né, com vereadores de conhecimento, vereadores, né, já rodados. Alguns vereadores que já tiveram debates, outros mandatos. Todos aqueles debates, eu precisava defender o Daniel, porque eu defendendo o Daniel ali,
eu estava defendendo aquele cidadão que veio lá da roça para falar com o Daniel, aquele que mora lá no Village, aquele que mora lá no Vila Verde, aquele que mora no lugar mais distante da cidade, que nunca tinha tido acesso ao gabinete do prefeito. Porque Sim. hoje tem. A pessoa chega lá, prefeito, a minha rua está lá com um esgoto vazando e tal. O prefeito liga para o diretor do SAI, manda lá consertar, toma providência. Ele tem a liberdade de ir lá no gabinete de quem é funcionário dele. Sim. Né? Porque Sim. quem paga a conta é o povo. Então o povo tem que ter essa abertura. E aí eu vi isso com o Daniel e fiquei encantado. Não desmerecendo aqui os outros prefeitos, porque cada prefeito, eu penso tem assim... o seu jeito, tem sua... Cada prefeito que passa numa gestão, ele deixa a sua contribuição de alguma forma, né? Uns deixam mais, outros deixam menos, né? E eu acompanhei isso, sei disso. E o único prefeito que eu não acompanhei a gestão foi o Amocinho, porque quando eu cheguei aqui, o Amocinho já estava saindo. Já estava saindo, né? Então, assim, mas esses outros, cada um contribuiu de alguma forma. Mas o Daniel, para mim, é diferenciado por isso. Pelo tratamento daquelas pessoas mais comuns. Pela proximidade mesmo com as comunidades. Sim, é isso aí. Sim. A gente vai continuar conversando, tá? Mas deixa eu falar para quem está nos assistindo agora, você que quer vestir uma calça de qualidade, calça jeans, masculina e feminina de qualidade, é a de Castro. De Castro Modas tem de tudo que você precisa, que você deseja aí para andar sempre na moda. A de Castro tem ali no centro de São Mateus, próximo à Igreja Velha, e também em frente à Vixpress, e agora ao lado da Praça Mesquita Neto tem também ali a Class Luxo, que é uma loja da de Castro também lá. Mandar um abraço pro meu amigo Josemar da de Castro, sempre junto com a gente aí. Um abração para você. E olha, você que é comerciante, que é empresário, que quer fazer uma parceria aqui com o nosso Eita Podcast, manda mensagem lá pra gente lá, eita.oficial, é o nosso Instagram oficial aqui do nosso programa Eita Podcast. Você pode fazer uma parceria com a gente, nós vamos conversar um pouco sobre essa parceria aí e nós vamos estar divulgando a sua marca. Nesse momento agora eu poderia estar falando da sua marca, mas eu estou te convidando a fazer parte da nossa equipe, da nossa família aqui, Eita Podcast. E olha, você que está nos assistindo aí, pode mandar esse link aqui do vídeo, manda para seus familiares, seus amigos, seus parentes aí, manda para todo mundo que você conhece aí, multiplica aí essa rede para que a gente continue sempre juntos aqui no nosso programa. Você pode estar também aqui já seguindo o nosso programa aí no YouTube, já pode se inscrever no nosso canal aí e pode também estar sempre participando conosco. Agora deixa eu perguntar aqui, Eduardo, tem mensagem aí do pessoal? Rapaz, tem muito, tá? Tem muita mensagem. Rapaz, vamos ver. Tem mensagem aí, Eduardo? Tem. Primeiramente, boa noite, Amaro. Oh. Prazer recebê-lo aqui no Eita Podcast. Boa noite, Eduardo. Prazer é nosso, irmão. Eu queria, antes de escolher aqui algum comentário, porque tem muitos, eu queria te fazer uma pergunta. Eu não ficou bem entendido por mim aí. Quantas vezes você tentou como candidato a se eleger? Foi lá primeiro? Você já conseguiu se eleger na primeira? Não, a primeira foi em 2004, eu tive 530 votos, né? Não consegui. Aí a segunda vez eu já consegui, que foi em 2008. A segunda tentativa. Aí a terceira você não conseguiu. Aí a terceira eu fiz mandatos alternativos, né? Alternados, na verdade. Disputa uma, ganha outra. Eu perdi uma, tomara que a próxima, Deus abençoe, que seja se for seguir a mesma regra... Agora, parece que ser político é dom, né, Amaro? Não basta apenas querer. No meu caso, Eduardo, olha só, eu sempre fui apaixonado. Sempre fui apaixonado. Então, assim... eu brincando com a minha mulher um dia, ela falando, né, que ela não é muito chegada, não. Ela falou, olha, vai chegar um momento que você vai ter que escolher, ou eu ou a política. Eu falei, olha, melhor você não mandar fazer essa escolha. Aí então, é complicado. Assim, eu sou muito apaixonado pela política, eu gosto muito, você tem que se dividir em dois, hein? Então, só para complementar essa pergunta minha, você estava falando aí que eu identifiquei que é dom, e é realmente dom. E existe uma nova geração de políticos vindo por aí. E quando eu digo nova geração, é gente que já está 8 anos tentando aí. Essa é a nova geração. Né? E que agora que a gente vê essa nova geração realmente se elegendo. Né? E pelo visto aconteceu isso com você, porque não foi de primeira também, como você falou. Você já teve 2 mandatos. Como é que você vê hoje essa questão de mandato, ou melhor, de candidatura? Porque a candidatura é totalmente diferente do tempo que você começou, né? Correto? Hoje a forma de fazer campanha mudou, né? O Mudel até fez uma colocação nessa linha.
futuramente, acredito que você tem pretensões, Del também vai perguntar daqui a pouco aí, mas a linha de candidatura, de ganhar uma eleição mudou muito? Tem receita ou como é que seria? Olha só, Eduardo e Del, na verdade, em tempos modernos, como a gente estava falando aqui, mudou. Mudou muito. A gente tem aí hoje rede social, as ferramentas, internet, ferramentas, né? Que se você usar da forma correta, pode te ajudar muito. Sim. Mas quem gosta de política, quem tem um projeto, né, precisa ter paciência, porque é um projeto digamos que de médio e longo prazo. De construção, Eu né? não posso disputar uma eleição, perdi, não vou mais. Então, se você pensa dessa forma, você naturalmente você não é tão apaixonado assim por política, né? Sim. E hoje ser política no nosso país está muito difícil, você sabe disso, né, Del? Sim, pela questão midiática, né? A questão da mídia, a questão né, dessa divisão que o país vive. Sim, né? até o poder judiciário também não é fácil. O cara tem tudo. 24 horas ali, o Ministério Público na cola. Tudo. Verdade. Então, assim, as boas pessoas que têm esse projeto, esse pensamento de ingressar, ou que já ingressaram na política, precisa ter um pouco de paciência. Sim. Né? Vamos construir aqui o primeiro degrau da escada e depois vamos, né? Verdade. Eu disputei a primeira, mas eu já tinha na minha mente que se eu perdesse a primeira, eu ia para a segunda, eu ia para a 10ª, enquanto eu não conseguisse, eu não ia parar. Sim, então a persistência isso. mesmo. Eu tinha uma Se não ganhasse, tava ia comigo continuar a persistência tentando. né? Então, assim, a gente até fala, eu falo muito isso. E faço aqui, Del, até uma referência a você. A gente conversa, né, de política e tudo. Você é um cara que conhece a política nacional, você conhece a política do nosso município. Vai chegar um momento, que eu sei que você gosta também, e vai chegar um momento que você vai também apresentar o seu projeto. Sim, já deveria ter feito isso. Na verdade, a gente atua mais nos bastidores, mas não teve ainda essa... Mas, Del, a gente precisa muito de juntar a sabedoria da juventude com a experiência dos mais idosos. Sim. Né? A gente precisa fazer essa mistura. Verdade. Porque essa mistura vai sair algo bom. Se você pegar essas grandes empresas, agora na modernidade, olha o que tem nessas grandes empresas de jovem. Verdade. Que se preparou, que as empresas querem trazer para dentro, né? Porque sabe da importância que é. E na política não pode ser diferente. São Mateus vive uma escassez de liderança política muito grande. Verdade. E as boas pessoas, Eduardo, elas estão se afastando porque elas olham e vê um mar de lama na política, né? Sim. E aí fala assim, não, eu não vou me misturar com isso porque eu não sou assim. Às vezes tem um próprio negócio ali, tem a família que não quer. E eu falo que quem não gosta de política corre o risco de viver sendo dominado por quem gosta a vida toda. Sim, com certeza. Né? E aí a gente precisa fazer essa reflexão. De uma forma ou de outra, né? Nem que seja no preço da gasolina, né? Exatamente. ou pro bem ou pro mal. É verdade, é verdade. Tem mais aí, Eduardo? Tem um monte de comentário ali, ó. Vamos ver. Vamos lá, vamos tentar começar lá do início. Quando o pessoal começou a falar, né? Iago Oliveira, grande Amaro, gente boa. Nosso amigo Iago. Nosso amigo. Tiago Aguiar, Amaro 2022. Rapaz. Você tem que Uai, é 2022 agora já? Ih, rapaz. Núbio Faria, cearense, gente boa. Alexandre Martins, Amaro, você é o melhor. Matheus Crazy. Vai, tio do Sherlock. A massa? Bom, isso aí eu não sei. Tio do Sherlock. Tio do Sherlock, tem que decifrar. Tem que decifrar isso aí. Alexandre Martins, o melhor vereador que São Mateus já teve. Rapaz. Obrigado, irmão. Um abraço. Labarca, Amaro 2022. Vai ter que se explicar aí, Amaro. Uai, rapaz, será que já tem a cor debaixo da mesa? Aqui, ó. Um último aqui vai passar para você, Del. Elisângela Cristina. Boa noite, amigos. Deus abençoe. Amaro, um homem guerreiro, trabalhador, família. Parabéns. Só para fechar, então, ainda, o Iago falou de novo aqui. Amaro, com 2 mandatos, foi o vereador que fez a maioria das indicações que resultou no calçamento das ruas do bairro Bom Sucesso. E também em várias vias do litorâneo. E outros bairros carentes do município. Foi isso mesmo, Amaro? Uai, mas nem era do Bom Sucesso, uai. Nós fizemos um trabalho muito bom no Bom Sucesso 1, 2 e 3, que é aquele Bom Sucesso da Avenida Dom José Dalvinto. O 3 fica mais aqui do lado direito, né, no sentido Aroeira. Nós fizemos bastante calçamento, nós recebemos ali a Associação de Moradores do Sanremo. Nós fizemos, na época, o asfalto daquela ladeira do Jambeiro, que era um sacrifício. Nós fizemos calçamento no litorâneo, nós fechamos o lado que eu morava,
que é o lado maior, e fizemos ainda 5 ruas, né, do outro lado, né? Então, assim, pavimentação de vias, no total foram 32. Nossa, bastante, cara. No primeiro mandato. Bastante. Agora, Amaro, vamos conversar aqui de um assunto, de uma questão que não tem jeito. Vamos lá. Na eleição de 2016, o prefeito Daniel ganhou a eleição, passou a eleição, ele ficou sujeito a um processo em relação à distribuição de água, né? E esse processo ele se arrolou ali praticamente pelo mandato inteiro e quase no final do mandato ali veio sair então uma decisão. Nesse período, você já falou aqui, teve uma defesa, né, ali na Câmara, exerceu um protagonismo em defesa do prefeito. Existia algum tipo de acordo entre você e o prefeito para essa defesa? Ou você via que era por uma questão de hombridade, porque ele estava desempenhando um bom trabalho? Por que houve essa defesa? Para a gente iniciar Primeiro, aqui. Del, porque eu achava uma grande injustiça. Se o Daniel tivesse cometido um crime, ele não deveria nem ter sido candidato. Eu penso dessa forma. Então, a mesma justiça que queria tirar o Daniel naquela época, foi a mesma justiça eleitoral que deixou ele ser candidato, registrou a candidatura, né, e deixou fazer todo o procedimento. Sim. Então, depois que você, Del, vai para a urna, deposita o seu voto, que ele é apurado, eu acho que ele precisa ser respeitado. Sim, a né? Democracia precisa ser... Então eu zelava muito por isso. Olha o tamanho da injustiça. O Daniel ele não fez um acordo político com a população. O Daniel, no meu modo de pensar, ele fez uma caridade. Sim. E essa caridade foi distribuindo água para quem precisava. E quando chegou um período eleitoral, uma imensidão de partidos foram atrás de Daniel para ele ser candidato. Ele resolveu ser candidato. E a população resolveu retribuir aquela caridade que ele havia feito. Então, eu não achava justo, e nem acho justo, alguém ser sacado do seu mandato, que foi adquirido democraticamente, legitimamente, no voto popular, né? Depois que apurou os votos. Então, eu tinha isso comigo. Eu era e sou defensor do Daniel exatamente por isso. Porque eu só ouvi falar do Amorcim Leite, que passou mandatos tão turbulentos quanto o Daniel está passando. Porque, na verdade, Del, o que acontece? Eu falo assim, eu procuro dar exemplos simples para as pessoas entenderem, né? Porque as pessoas igual a mim, que eu sou uma pessoa comum, da mais comum que você possa imaginar. Quem é político e mora no andar de cima, a tendência é administrar para quem mora no andar de cima. O Daniel, ele é um cara bem-sucedido. O Daniel já foi menino de rua, ele é um cara simples, né, batalhador. O Daniel, ele é do andar de cima, porque a situação financeira do Daniel... conseguiu chegar lá. Ele chegou, mas o Daniel, ele é do andar de cima e administra para o andar de baixo, que são essas pessoas que eu falei. Sim. Então, isso causa muito transtorno para quem mora no andar de cima e quer ter uma gestão, primeiro... né? Para quem está no mesmo andar. Para quem está no mesmo andar. Então, eu nunca fui a favor de retirar o Daniel do mandato dele por justiça, democracia. Nós vivemos num país democrático. O Bolsonaro está lá porque o povo colocou. Se alguém não concorda com o mandato do Bolsonaro, tem que esperar e tirar ele na urna, no voto. Né? Sim. Esse ano vai lá. Então, no primeiro mandato do Daniel, quando aconteceu isso, eu fui para a rua com um carro de som no centro da cidade, usei microfone, falando em defesa da democracia e do mandato de Daniel por isso. Sim, naquele período. Nesse mandato em qual você participou, o Poder Legislativo, né, através dos da maioria dos vereadores, apresentou diversas denúncias. Iam apresentando denúncias de questões estruturais, de obras, né, dessas questões... de contratos que eram realizados pelo município de São Mateus, e você manteve a defesa do prefeito Daniel em todo esse período. Teve uma CPI. Sim, aí houve até uma abertura de uma CPI. Aquela CPI foi apurada, tudo certinho, nós mandamos para a Justiça apurou todo o trabalho que nós fizemos, depois arquivou. Sim, arquivou. Aí sim, aí veio, acabou aquele mandato, veio a eleição,
prefeito Daniel ganhou a eleição novamente, uma eleição disputadíssima e apertado até, talvez pelo número de candidatos que se colocou, né? Foram 10 candidatos. A gente vai falar sobre essa questão também político-partidária também, que é muito complicado no município. E aí ele ganhou a eleição novamente, iniciou o seu mandato e de repente veio a operação da Polícia Federal, né, que depois deflagrou em outras pessoas também, Operação Minúcios, que tiveram outras pessoas envolvidas também, que teve a apreensão na casa do prefeito, a condução dele até que chegou à prisão do prefeito Daniel por um período. Minha primeira pergunta para você é o seguinte: você acredita na inocência do prefeito Daniel? Acredito. Acredita? Acredito. Cristalina é uma... Acredito. Pelo que eu convivo com o Daniel, eu acredito, Del. E vou além. Por que eu estou falando que acredito? Foi denunciado os contratos, né? Fraude nas licitações. Se você pegar os contratos e você for ver lá o valor praticado dos preços, são os valores praticados que são recomendados pelos órgãos competentes, órgãos públicos. Tribunal de Contas, Tribunal de Contas, ata de Exército, ata... Beleza. As empresas que ganharam, né, que foram as empresas denunciadas. As empresas que supostamente foram prejudicadas, não apareceu nenhuma empresa para se manifestar e falar assim, olha, eu perdi porque teve fraude. Sim. São pontos... Aí, olha só. Apareceu a denúncia de que teve fraude, que uma empresa ganhou, mas aqui perdeu, não apareceu para dizer. Foi fulano ganhar. Sim. Del, vou falar um negócio aqui publicamente, sem medo. Sim, fica à vontade. Ó, todos nós sabemos que quando tem uma licitação lá na Prefeitura de São Paulo, junta-se um grupo de empresários, sempre foi assim, desde, acho, do começo do mundo, talvez, quando começou a licitação. Aí junta-se um grupo de empresários e fala assim, Del... Ó, nós vamos para lá, você vai ganhar essa licitação. Eu vou colocar 100, você coloca 95, fulano coloca 110, você vai ganhar. Mas quando for lá na Prefeitura de Vitória, eu vou ganhar. Isso a gente sabe que acontece, ó, o Judiciário sabe, os tribunais sabem, o Supremo sabe, todos os órgãos públicos sabem disso. Agora, irmão, isso é incontrolável. Agora, por que as empresas que foram prejudicadas não apareceram? O dinheiro que foi achado na casa de Daniel e na fábrica de Daniel, o que a fábrica de Daniel tem a ver com essa operação Minúcios da gestão pública? O dinheiro que Daniel, que foi encontrado lá na casa e na fábrica de Daniel, foi um dinheiro declarado. Desde a primeira campanha, Daniel falou assim... quando foi indagado, qual recurso que você tem para a campanha? Eu tenho 800 mil reais. Sim, ele declarou lá na primeira campanha, eu lembro disso, 800 mil reais. Alistamento eleitoral. Qual conta? Como é que, não, eu tenho dinheiro vivo, tá lá debaixo da cama, tipo assim, né? Debaixo do colchão. Sim. Então, assim, agora, essa operação, não estou aqui desmerecendo a Polícia Federal, que é o trabalho dela, não estou desmerecendo nenhum órgão competente para fazer o julgamento, a apuração, nada disso. Sim, até porque se tratou de uma apuração, né, que houve exatamente. Um inquérito. Aí, Del, olha só, tudo isso, para quem está mais perto e acompanha um pouco, a gente faz essa filtragem, né? A fábrica de Daniel é um grande empresário no ramo da água. Se você chega lá, nessa época de verão, tem 20 caminhões lá dentro do pátio e 20 esperando fora. Sim, a distribuição então, é um cara imensa. Quem é o grande empresário hoje que não tem dinheiro em casa, na sua empresa, né? Então, assim, são pontos que eu acredito na inocência de Daniel, por essas questões. Sim. Mas aí eu quero um olhar seu como um parlamentar experiente que já teve 2 mandatos. Aí veio essa operação, né, que a Operação Minúcios, que culminou na prisão dele, e aí deflagrou lá todo um procedimento que não chegou a se tornar um processo, né? Isso. Mas aí esse procedimento ele deu à Câmara Municipal de São Mateus, deu a legitimidade para iniciar então uma CPI. Foi votado, aprovado, criou-se ali a CPI. Como que você viu a condução dessa CPI? Agora eu vou te colocar na fogueira. Não tem jeito, olha só, primeiro, a Câmara fez o que deveria ter feito. Sim. Porque a Câmara é a voz do povo.
Sim. Né? Os vereadores são os fiscais. E a Câmara recebeu a denúncia, implantou, né? Começou-se os trabalhos e a Câmara foi fazer o julgamento. Sim, e não poderia sim. ser diferente. Que era um julgamento estritamente político. Sim. E o julgamento político, ele consequentemente, ele anda paralelo ao resto do processo. Sim. Então, o que a Câmara fez? Eu acho que a Câmara agiu corretamente, tanto na abertura do procedimento, como na votação. Sabe por quê, Del? Olha só, o prefeito Daniel, até no momento, ele não tem sequer uma denúncia oferecida pelo Ministério Público. Ainda não foi oferecida a denúncia? Não foi oferecida. Foi feito, está em fase de foi inquérito, feito um inquérito, levantamento, já fecharam apuração. o inquérito e entregaram para o Ministério Público. Aí o que acontece? O que aconteceu na minha visão política foi o seguinte: quem sentou na cadeira de prefeito tinha lá seus interesses, né? Então, qual era a maneira de se livrar de Daniel de uma forma definitiva? Cassando o mandato dele. Pelo Poder Legislativo. Pelo Poder Legislativo, porque a Justiça não caça mandato, a Justiça afasta. Sim. Né? Depois de apurado, a Câmara caça. Sim. Mas aí, quem sentou na cadeira, não digo nem que foi o vice-prefeito, talvez foram interesses. Se a gente não reclama, não tinha chegado um suco aí, tá vendo? Porque eu vim aqui e tinha uns convidados aí que estavam tomando suco. Brincadeira, Eduardo, obrigado, viu? Tá certo. Mas aí, Del, olha só. Talvez não pelo interesse direto do vice-prefeito Cafeu, mas por quem estava ao seu redor. Ao entorno dele. Houve muita entendeu? crítica em relação a isso, né? Ao entorno dele. E aí plantaram uma coisa na cabeça, um projeto político pessoal de se livrar do Daniel através da Câmara. Mas a Câmara foi muito sábia. Sim. Você sabe por quê, Del? Porque, olha só, como era que a Câmara ia caçar o Daniel se não tem ainda um crime que ele cometeu? Qual foi o crime? Vão acusar o prefeito Daniel de qual crime? Se não tem uma denúncia oferecida pelos órgãos competentes e maiores, que é o Ministério verdade, Público. não tinha embasamento, né? Não tinha embasamento, né? E aí, olha só, a Câmara pega, caça um prefeito que foi reposto no seu cargo legitimamente. O que ia acontecer nessa cidade? O que aconteceu com a Moça em Leite? Né? Uma revolta, porque foi geral. 2 vezes. Sim. Então, assim, por que eu acho que a Câmara agiu de boa fé? Porque a Câmara não fez o que o grupo político que assumiu a prefeitura queria que fosse feito. Que é, no ditado popular, pegar a carroça e colocar na frente dos bois. A votação na Câmara não deixou o Daniel impune se ele for culpado de alguma coisa. Por quê? Porque pela justiça ainda vai fazer isso. Agora, a Câmara não podia ser injusta de caçar o mandato do prefeito, que foi ganho na urna, e depois a justiça chegar e falar assim, olha, devolver, né? O prefeito não é culpado. E aí, como é que ficaria com a sociedade? Ia retornar para o mandato? Não iria. É. Você lembra muito bem, um tempo atrás, o Guerino Zanon, olha o perfil político do prefeito de Linhares, Guerino Zanon. Sim. A Polícia Federal foi lá, mandou tacar na cadeia ele mais 9 prefeitos. 48 dias o Guerino Zanon passou na cadeia, porque tinha assinado um contrato administrativo de uma empresa para prestar serviço para a prefeitura, e aí passou 48 dias, a justiça foi e mandou soltar ele e falou que ele era inocente. Olha só, e o constrangimento, né? O estrago que foi feito Sim. no nome do... A sorte é que a população reconheceu, sabia quem era o Guerino e reconduziu ele à prefeitura. E possivelmente tem até esse sentimento aqui no município. Não, você entendeu? Então, Del, a Câmara, na minha ótica, não é porque eu sou superintendente da casa hoje, não é. Eu dialogo bem com todos os vereadores, seja ele da situação ao prefeito, né, de oposição. Eu cumpro o meu papel ali com muita isenção, com respeito a cada um dos vereadores, a cada mandato, mas na minha visão, eles agiram da maneira correta. Quando a justiça diz isso, quando na dúvida que seja beneficiado o réu. Sim, não é isso? Na dúvida beneficia-se o réu. Aí vamos lá, vamos caminhar aqui com o meu raciocínio aqui. Houve então ali o processo, o procedimento, na verdade, né, a comissão processante da CPI, não era nem a CPI que fala, era a comissão processante. Aí houve aquele período, teve a votação,
qual foi o sentimento que você teve em relação à população? Você acredita que a população ela foi favorável a essa decisão? Não foi favorável? As classes, por exemplo, nós não vemos manifestação, por exemplo, da maçonaria, da igreja evangélica, da igreja católica, nesse sentido, para cassação do prefeito. Mas qual foi o seu sentimento? Mas foi esse ponto que enfraqueceu o processo contra Daniel. Porque não tinha um apelo popular. Quando você pega né, os órgãos, né, sociais, as entidades organizadas que tem um peso da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, da maçonaria, do Lions, do Rotary e todos esses, né, esses movimentos, quando você... Que é onde está a população. Na verdade, quando você recebe na Câmara um processo encaminhado por esses órgãos aí você precisa refletir. Sim, né? Porque há não é verdade? A origem... Mas quando não se sente esse envolvimento, Del, e aí a gente precisa ainda mais fazer essa reflexão. Sim. O vereador que está lá, ele precisa... Por que os órgãos ali não estão, né? A sociedade organizada... A denúncia que chegou na Câmara foram de particulares, não, né? Foi de uma pessoa particular blogueiro, foi lá, pegou o que tinha na polícia e levou lá. Sim. Então, assim, conduzido talvez até por recomendações políticas de interesses aí. Interesses políticos, talvez. Então, assim, a Câmara não tinha isso, né? E o sentimento, Del, quando, o horário da Câmara lá é de meio-dia para tarde, mas eu sempre estou lá de manhã. E quando eu tenho uma folguinha nos feriados e final de semana, eu estou na casa de uma pessoa vendendo um produtinho, uma situação, continuo fazendo a mesma coisa. E automaticamente a gente ouvindo as pessoas. Sim. E os 3 meses que Daniel ficou fora, o que eu ouvia demais nas ruas, era que o Daniel precisa voltar. O Daniel precisa voltar porque nossa cidade está destruída, está se acabando. E realmente ficou 3 meses num paradeiro só. É tanto que hoje ainda, a cidade ainda tiveram efeitos colaterais, né? Até hoje. Estão lá tentando licitar, né, serviços de limpeza de capina, de poda, de iluminação, de tudo. De tapa-buraco. São serviços que deveriam ter continuado. Que tinham que ter continuado, né? Mas com o processo e com a retirada, né, quando o vice-prefeito entrou, ele fez algumas mudanças, tem que começar tudo de novo. Vem a parte burocrática, que leva ali tempo para isso. Aí o que acontece? O sentimento nas ruas era que o Daniel precisava voltar. Teve um amigo que falou assim: Amaro, eu não sou eleitor do Daniel, nunca fui, mas ruim com ele, pior sem ele. Eu ouvi isso. Então, assim, o que eu ouvi, o sentimento nas ruas, era que o Daniel precisava voltar para o mandato. Sim. E até em um determinado momento, eu estava ali no centro da cidade, tem aquele perímetro ali próximo ao mercado municipal, que agora parece que já está se normalizando, já se resolveu alguma coisa ali, mas ali estava uma verdadeira bagunça, na verdade, né? E aí eu via o comentário de algumas pessoas, eu estava ali especificamente na fila daquela loteria, e algumas mulheres que não tem nada a ver com política, que não se envolvem, estavam comentando e de forma incisiva mesmo, né? Querendo o retorno do prefeito, porque percebia que talvez aquilo não se resolvia por conta da falta da presença dele. E esse sentimento você então identificou também na população? Muito, identifiquei muito, porque eu ando muito nas periferias. Sim. Esse tempo todo, Del, que eu fiquei mascateando, como vocês falam aqui, eu vou falar um negócio pra você aqui. Eu conheço todos os bairros de São Mateus. Eu conheço todas as ruas. Mesmo? Todas as ruas. Todas as comunidades do interior, que eu trabalhava na cidade do interior. Eu conheço o interior de Jaguaré, o interior de Soretama, o interior de Pedro Canário, o interior do extremo norte aqui. Não ganho muito dinheiro, Eduardo. Do extremo norte aqui, Del, eu conheço todas as cidades, urbano e rural. Mas em São Mateus eu conheço todos os bairros e conheço todas as ruas. Se você chegar no Vila Nova, naquelas ruas ali... Conhece, com certeza. Pessoal, você conhece Amaro? A pessoa vai lembrar de Amaro ou vendedor ou vereador. O vereador, né? E os nomes até parecem, então, não tem nem como confundir, né? Isso aí. Ou é vendedor ou é vereador. Agora, Amaro, vamos falar de coisa boa aqui. A gente percebe, né, que após
toda tempestade vem um período de calmaria, né? Vem um período onde é necessário, então, se restituir, né, as relações, se restituir aquilo que vinha sendo feito. E nós estamos percebendo que após esse período turbulento de procedimento, de votação, de comissão processante, parece que agora a cidade vem se normalizando e até algumas notícias né, em relação a empresas que sinalizam vir para o município. O próprio governo do estado já sinalizou também um pacote de obras a serem executadas aqui no município. Você acredita que isso é fruto do quê? Isso parte de onde? Eu acredito não, eu tenho certeza, Del, que é fruto de uma união política. Porque o exemplo que nós tivemos na gestão passada do Daniel, que foi toda aquela briga política com o legislativo, ninguém queria chegar perto de São Mateus para fazer um investimento, um empresário, né? Sim, quem era que queria? Olhava assim o prefeito pendurado, né? Lá no Supremo Tribunal Federal. Praticamente toda semana precisando estar em Brasília. Toda semana a Câmara não queria caçar, queria, mas não podia caçar o prefeito porque era minoria. E aí o cara fala assim, como é que eu vou colocar meu dinheiro numa cidade dessa? Eu, por exemplo, eu como empresário, não arriscaria. Nem eu. Então, o que aconteceu? Com essa nova Câmara, os vereadores se propuseram a trabalhar junto com o prefeito. Para quê? Para isso. Para dar estabilidade política, segurança para aqueles empresários que querem investir aqui. O governador Renato Casagrande, que é um amigo pessoal da gente, seu também, que eu sei disso. Sim. Então, ele fala muito isso. A gente, para fazer uma construção, precisa ter base. E a base na política, o que é? Estabilidade. É a união dos poderes, né? Verdade. Independência, mas harmonia. E tudo isso, o Daniel, no primeiro mandato, ele plantou muito. Esses projetos que vai vindo do governo para cá, a drenagem de Guriri, campo de futebol, ginásio, pavimentações, uma série de coisas. Isso é reflexo do que o Daniel preparou lá no passado, mas é também fruto dessa união da Câmara com o Executivo. Sim. Prova disso é que os vereadores já foram diversas vezes no gabinete do governador, né? Já foram em Brasília, em busca de apoio da bancada federal, em nome do Daniel, que quando chega lá, abrem as portas, o Daniel vive nesses caminhos também. Então, tudo isso vai acontecer. O que a gente precisa agora é fazer uma reflexão política, como eu falei para você. A escassez... Qual seria essa reflexão? A reflexão é as pessoas olharem, os políticos falarem assim, eu perdi a eleição, eu vou esperar 4 anos, depois eu vou tentar a minha vez, a minha oportunidade novamente. Sim, e se não ter essa ansiedade, você né? Entendeu? E se eu puder ajudar o atual prefeito e os vereadores, eu preciso ajudar. Sim. Então precisa ser feita essa reflexão. A escassez de liderança política na nossa cidade já é muito grande. Então, se as que tem desgastada como estão, se continuar nessa briga política, vai acabar em nada. Vai acabar... Né? Vão ficar esquecidos pelo povo. Se degladiando entre si, não vai ter resultado. Então, eu acho que tem que acontecer isso. Deixa os vereadores seguir o seu trabalho, deixa o prefeito fazer a sua gestão, né, junto com o governo do estado. Quem for opositor, fica lá esperando a sua vez. Quem for aliado, vai para cima ajudar, como tem acontecido, né? Mas pessoas que têm mandato, que fica tentando atrapalhar o prefeito trabalhar, a Câmara andar, né, que fica tentando criar uma barreira entre São Mateus e o governo, entre a gestão do prefeito e a Câmara. É bem melhor a gente criar, né? Construir pontes, vamos juntar. Sim, né? Com certeza. Construir muros é ruim para todo mundo. Verdade. Então precisa isso. Sem sossego ninguém dorme. Se você for armar uma rede, que lá no Ceará a gente gosta muito de rede, né? É verdade. Do lado de uma festa, você não vai dormir. Vai né? passar a noite Então deixa toda... a festa acabar e aí nós vamos dormir. Então a gestão é isso. Deixa o tempo passar, a gestão atual trabalhar e depois vamos... Sim, faz a análise, né? E ver o que Então essa reflexão tem que ser feita pelos políticos da nossa cidade. Agora, infelizmente, na última eleição, por exemplo, nós tivemos aí 10 candidatos a prefeito, né? Você acha que isso é salutar? Eu acho. Ou não é? Eu acho, Del, porque é democracia. Por exemplo, vou falar de novo, fazer uma referência sobre você. Você é um jovem
conhecedor, tem competência e capacidade para ser um vereador, para ser um prefeito, para ser um candidato a deputado. Aí você já tá indo longe demais. Não tô falando isso aqui, não tô falando isso aqui porque a gente tá aqui. Você já saiu do CEA que foi lá pro Vilagem andando. Mas é verdade, você sabe por quê? Não, eu tô entendendo seu raciocínio. Quando eu ia nas casas e quando eu vou, e vou continuar dessa forma, que eu vou pedir o voto às pessoas, eu garanto uma coisa. Sim. O senhor ou a senhora pode se decepcionar comigo por qualquer coisa, menos por corrupção, coisas erradas. Você sabe por quê? Porque depende de mim. Sim, vai. A pessoa, para ser um político, não precisa ser necessariamente formado, só precisa ter vergonha na cara e conduta. Sim. Né? Sim. Então, o que acontece? Por que eu falo? As pessoas precisam participar mais da política, precisam colocar candidaturas, entendeu? Se organizar. Mas quando eu falo dessa questão do número de candidatos, eu falo também da questão de Mas possibilidades. é democrático, Del. Olha só, são 11 vereadores, cada um pensa de uma forma. Então você é uma pessoa capacitada, quer participar da política, você não concorda com uma série de coisas que está aí. Sim. Então eu vou apresentar o meu projeto e acabou. Eu acho, Entendi. Eu particularmente agora, acho no saudável. contexto agora, por exemplo, esse ano de 2022 é ano eleitoral para deputado estadual, federal. Corre o risco do município de São Mateus repetir essa dose de ter lá 10, 15, 20 candidatos a deputado, por exemplo, estadual, e não eleger nenhum. Mas aí a população precisa fazer... É responsabilidade então a responsabilidade eleitor. Fica com o eleitor. Eu penso assim, é do eleitor, precisa filtrar, né? Você vai no supermercado, vou dar um exemplo aqui, você vai comprar tomates. Quando você chega lá, tem uma banca desse tamanho. Verdade. Você vai escolher o que você quer. Então, quando o eleitor olhar, tem 10 candidatos a deputado estadual. Não, eu acho que o mais capacitado, que tem maior possibilidade e é capacitado, é esse aqui. Eu conheço a história dele. Então, Entendi. O filtro tem que ser feito. Mas tirar essa questão da democracia, né, do número de candidatos... De poder ser candidato... Eu não concordo. Você não concorda? Eu acho que... Tá certo. Tem mais comentário aí, Eduardo? Vamos ouvir os comentários do Eduardo ali, nós já vamos caminhando pra gente encerrar daqui a pouco, tá, Marco? Tá querendo ir embora? Tem uma hora, né? A patroa Não, tava olhando aí, mas tem uma hora já. Tem um comentário aqui que tá fugindo de política, até pra gente dar uma pensada fora aí da caixa da política, né? O João Paulo fala o seguinte: boa noite, amigo Amaro. Ele acrescenta: boa noite, amigo Amaro 2022. João 2022, Noronha. eu tô curioso com esse negócio. Noronha. É João Paulo Noronha. Aí ele fala: João Noronha de Colatina. O que você acha que atrai a imigração do povo nordestino para o Espírito Santo, mais especificamente para São Mateus? Olha só, esse rapaz, João Noronha, quero até mandar um abraço para ele. É um conterrâneo meu da mesma região lá do Ceará. Ele veio para cá. Hoje ele tem uma fábrica de produtos de limpeza em Colatina. Mesmo? Bacana, lutador, cara. uma família que eu conheço, a família Noronha é tradicional no Nordeste também. E ele hoje gera renda e emprego aqui no estado, né, em Colatina, sempre vem aqui, já esteve comigo já algumas vezes aqui. É um amigo querido, uma pessoa batalhadora. Mas olha só, o que atrai? Primeiro, que se você pegar a história, né, do povo, principalmente do povo cearense, lá no passado, numa seca de 1900, que eu não lembro mais o ano, teve uma migração muito grande para cá, principalmente para Nova Venécia, que veio trabalhar na construção da cidade, e aí foi ficando... Sim, Tem uma história muito interessante do nosso povo cearense, né? Naquela época passada, e que isso, juntando com a alma cigana que eu falei, né? Que já gosta mesmo de gente conhecer o mundo, andar, e aí... principalmente aqui na nossa região... E o sonho também, né? Você entendeu? Quando chega na nossa região aqui, é uma região muito bacana. Muito boa, né? Hospitaleira, uma região geograficamente bonita, muita praia. Tem praia, tem agricultura, que entendeu? É pujante. Aí a gente fica por aqui. Então, atualmente, isso é um ponto, né? Sim, o lugar, as pessoas... Ó, pra você ver, eu sou filho adotivo de São Mateus, cheguei aqui... Me deram 2 mandatos de vereador. Sim, e o título, isso, né, de cidadão mateense. Sou cidadão mateense, recebi lá na Assembleia, só não fui buscar porque no dia tinha uma votação, eu não pude, mas vou ainda, né, cidadão espírito santense. Ó, que bacana. Então, assim, respondendo a pergunta do meu amigo João, primeiro veio essa história lá do passado, e depois essa migração que as pessoas, quando vêm do Nordeste, que a gente fica na divisa da Bahia,
passa na Bahia, chega aqui no primeiro estado do Sudeste, aí já fica logo já por aqui com essas praias bacanas. As praias bacanas e já não mas não eu quer quero, mais sair. mas eu quero mandar um abraço pro João, que o João é um cara batalhador, um cara que eu admiro muito. Eu conheço a família do João de muito tempo. Tem um parente do João que é deputado federal, já tem 4 mandatos. É mesmo? Rapaz. Um cara simples também, que batalhador, que se deu bem, foi pra política. Se você vê a nossa cidade lá, é um brinco. Administrado pela família Noronha há muito tempo. Bacana. Então o João é um desses guerreiros aí. Legal. E nós vamos lá uma hora tomar um café lá em Colatina com o João. Ah, lá em Colatina? Aí, João, eu já falei, me leva que eu gosto de... Tem mais aí, Eduardo? Tem sim. Boa noite, meu amigo irmão. Aqui é seu amigo, parceiro Neto Alencar. Queria saber se você vai ser candidato a vereador de novo. Ah, eu tô preocupado Neto, com agora. Neto, meu irmão, Neto mora lá em Montanha. Neto, um abraço, meu irmão, um abraço aí para os meninos. Olha só, Neto é um irmão, como eu falei da família aqui, né? Neto é um irmão, o irmão do meio. É um cara que eu admiro muito, porque sempre foi um cara lutador. Nossa família sempre foi muito lutadora, entendeu, Del? Nós passamos, assim, por momentos complicados. Nossa mãe... ela nunca teve a oportunidade de entrar numa escola para aprender nada. Precisava cuidar dos filhos, né? Mas ela deixou ensinamentos assim para nós que a gente carrega para a vida toda, né? Sim. Carrega para a vida toda. E o Neto, ele é um irmão mais novo do que eu, mas é um cara que eu aprendo muito com ele, que me ensina muito, né? Pela vida que a gente teve. A gente sempre foi criado um pouco distante um do outro. Porque cada um tinha que se virar. Cada um vai correr atrás do prejuízo. O Neto hoje mora em Montanha, né? Construiu família, tem uma vida tranquila. E tá sempre na minha casa, eu tô sempre na casa dele. E a gente, assim, a gente sabe, né? Da vida do outro, a gente tem aquele amor um pelo outro, porque a gente sabe o que passou, né? Entendo. E candidato a vereador, como ele perguntou, você sempre. Só Deus me dá saúde e permitir, né? É só ter eleição. Eu quero mandar um abraço para ele, um abraço para a Lúcia, minha cunhada, o meu sobrinho Felipe, o Leonardo, o pessoal que está assistindo aí. A família é grande. Tem mais aí, Eduardo? Eu tenho uma pergunta agora que tá fresquinha aqui. Então segura aí, deixa eu fazer essa... Ele só não pode cair da cadeira, né? Como fazer? Aqui, ó, a Ariadne. Precisamos de homens honestos como líderes. Nosso presidente da Câmara Municipal tem trabalhado com sabedoria. Rapaz. Aí vem o Ceandro, diz o seguinte: grande Amaro, político nato, a cada dia aprendo mais com você e já está fazendo falta na Câmara. Ceandro, gente boa. Amaro. Doutor Ceandro agora, tá? É advogado. Doutor Ceandro. Aí ele pergunta: na sua visão, o que precisamos fazer para eleger um deputado federal e pelo menos 2 estaduais? Votar. Olha só, eu primeiro mandar um abraço para a Ariadne, né? Uma amiga querida, é uma pessoa que ela faz parte da educação do município, né? Eu considero como uma irmã. Os filhos dela são pessoas muito queridas. A Rebeca e o Estevão devem estar assistindo lá ligadinho também. E é claro que as pessoas que estão assistindo são amigos da gente, que a gente considera muito, né? A Ariadne sabe do carinho que eu tenho por ela e da tamanha gratidão que eu tenho, né? E o Ceandro, mandar o nosso abraço agora pro doutor Ceandro, né? É bacana. Como eu falei, entendeu, Del e Ceandro? Eu acho que a gente precisa fazer esse filtro, a população precisa fazer esse filtro. É bom quando se apresenta nomes, né? Que aí você tem opção, boas opções. Sim, né? sim. E aí eu acho que a gente precisa trabalhar mais isso, conscientizar o eleitor, né? Olhar o erro que já cometeu em eleições passadas. Dr. Jorge Silva foi deputado federal por 2 mandatos. Particularmente, acho que foi um bom deputado, porque nunca se envolveu com coisas erradas, né? E ajudou a região, ajudou São Mateus, mas faz muita falta. Então, a gente precisa eleger deputado federal e estadual. Mas isso cabe a nós, eleitores. A consciência, estou aqui falando, né, como eleitoral. eleitor. Cabe a nós. Precisamos ter consciência e chegar lá e filtrar e escolher aquele que é melhor. Sim, sim. Agora, a pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: você acredita que o prefeito Daniel ele consegue fazer o sucessor? Del, olha só, eu acredito assim. O segundo mandato, que é a reeleição, é ainda mais desafiador do que o primeiro. Né? Né? Porque tá chegando novidade. Exatamente. Mas o Daniel hoje,
ainda vai ser o fiel da balança na eleição de 2024. Vou te falar por quê. Primeiro, porque é o atual prefeito. Né? E o Daniel, ele construiu uma liderança na imensa maioria, que são aquelas pessoas mais comuns, que ele se identifica muito. E eu me identifiquei com o Daniel por isso. Quem está na labuta, né? Ali no dia a dia. Então, assim, se o Daniel fizer essas ações que está preparada para ser feita, né? Junto com a Câmara, o Daniel, ele pode sim olhar e falar assim, olha, nós vamos colocar um candidato e a gente corre sim o risco de fazer o sucessor. Porque isso, tudo que aconteceu em São Mateus até agora... Na questão do mandato, no secretariado dele, por exemplo, eu não vejo ninguém com protagonismo. Vejo na Câmara Municipal, o presidente ele se destaca bastante, tem o próprio Cristiano Balanga, que também faz um grande movimento, mas eu não percebo na gestão do prefeito, assim, necessariamente alguém que tenha esse protagonismo e se destaque. Mas olha só... Você acha que parte de um lado ou de outro? Ou... Mas olha só, eu acho que se você enxerga isso na Câmara, é a melhor visão que você está tendo. Por quê? Porque o bom prefeito, para ele ser um bom prefeito, não, é claro, necessariamente, mas quando ele passa pela Câmara de Vereadores, ele aprende muito. Porque na Câmara de Vereadores eu fiz uma faculdade e depois fiz uma pós, que é o segundo mandato. O primeiro mandato você faz uma faculdade. Depois reprovou, você faz uma pós, depois entendeu? Reprovou e voltou de novo. Mas você aprende. Olha o ex-prefeito de Colatina, o Meneghelli, foi vereador acho que 2 mandatos. Sim. Né? Tem uma história bonita, tem bacana. Diversos municípios aí que quem assumiu a gestão foi um vereador. Então isso conta muito. Mas a liderança política, ela vai aparecendo naturalmente. Quando a partir do momento que Daniel começar a executar esses projetos que tem para São Mateus, né? E com a junção da Câmara, né? Como você falou, tem o Cristiano, tem o Dr. Paulo, tem outros vereadores. É claro que na tem época, agora a Preta, né? Reforçando o time. A Preta que assumiu agora. Então isso... É bom por quê? Porque você tem opções de boas lideranças que você pode ali levar o nome para a sociedade, fazer uma pesquisa, né? E você ter um norteador. Então, respondendo a pergunta, eu acredito sim que o Daniel tem a possibilidade de fazer o sucessor dele, porque o que tem para vir para São Mateus ainda para acontecer é algo grandioso. No que diz respeito a projetos, ao governo do estado, à Câmara Municipal. Bacana. Tem mais participação aí? Rapaz, o negócio tá cheio de gente comentando, hein? Eu tô selecionando aqui para ver se a gente dá conta do negócio. Só foi o suco de negócio chegar, o povo começou a comentar, hein? Tá vendo? O Núbio Farias, as últimas obras aqui em Itaúninhas foi Amaro quem fez. Aí o José Caetano, Amaro, por ser um homem honesto e trabalhador, foi o homem mais votado na comunidade Córrego Seco, quilômetro 41. É isso mesmo, Amaro? Foi assim? Verdade, olha só, eu vou mandar um abraço para meu amigo Zé Caetano. Seu Zé Caetano mora lá em cima, lá no Córrego Seco, para aqueles mundos lá. Tá longe, hein? Seu Zé Caetano é uma pessoa maravilhosa, um amigo, me recebeu na casa dele de uma forma muito carinhosa e ficou essa amizade. E na urna de lá, sem eu ir lá, eu tive 22 votos. Rapaz, bacana. Né? 22 votos. Bom. Então, assim, é uma referência que a gente, né, levou, que foi levada até essas pessoas por ele, pelo seu Zé Caetano. Sim. Então, é um amigo que eu admiro muito, deixo o meu abraço aqui para ele. E o Núbio é o famoso Bitinha, lá de Itaúninhas. Bitinha é Núbio? Bitinha é um amigo querido. Que bacana, cara. Vou falar para vocês aqui. Hoje, a gente tem o vereador lá de Nova Lima, né? Tem o Vanderlei. Nosso amigo Isael. Deixa eu mandar um abraço pro nosso amigo Isael. Tem o ex-vereador, que é o Vanderlei. Mas nós temos uma liderança em Itaúninhas, que é o Bitinha. O Bitinha colocou para mim, na urna de Itaúninhas, 119 votos. Rapaz, o homem é bom, hein? Aí eu cheguei para ele e falei assim, Bitinha, que dia nós vamos fazer uma caminhada aí? Ele falou, não precisa fazer caminhada aqui não, pode deixar que a gente resolve aqui. Mas por quê? Porque a gente tinha uma referência boa, né? O nome da gente, eu sempre cumpri com o meu dever, que é zelar pelo meu nome, politicamente falando, né? Enquanto cidadão, enquanto político, entendeu, Del? E o Bitinha me ajudou, né, nessa campanha. Então, sempre que a gente podia, o Bitinha vinha até o gabinete, vinha até na Câmara, Amaro, precisa resolver isso, precisa mexer umas coisinhas lá, a gente sempre contribuiu de alguma forma. E aí, depois de tudo passado,
o bom da política. A gente continua com essas amizades. Com amizade. Né? Agora, só que agora você tá lascado agora, que você já fez a propaganda dele, que vai dar de gavião. Não, mas é bacana, mas o Bitinha todo mundo conhece. É um cara, Bitinha Cuidado com o balanga, tá? Aqui. Que ele roda. Ó, o Bitinha tem um perfil parecido com o meu, que é uma pessoa simples, assim, né, do dia a dia, mas é um cara prestativo. E todos os políticos conhecem Bitinha. Então eu deixo aqui o meu abraço pra Bitinha, pra família dele lá, pra todo mundo lá, Patrick, pra Pretinha, gente boa. A turma lá toda lá de Itaúninhas e Nova Lima também. E aí, Eduardo? Então, pra gente ir encerrando as participações aqui, né, no chat do YouTube, Luciana Brandino, Amaro, você foi um homem de caráter. Marias Farias, parabéns, cunhado, é o melhor. É o Jabá aí. É lá do Ceará. Lá do Ceará? Tá assistindo? Que bacana, mandar um abraço pra toda a galera do Ceará aí. Vem a Ariadne de novo, aprendi a participar da política com você e nossos amigos. Núbio voltou, falou o seguinte, a partir de hoje já tem meu deputado estadual. Já pensou um deputado cearense no Espírito Santo? Lula vinha recebendo no aeroporto de Brasília. Não tô falando que já que tem... Ana Mendes, eita Núbio, também quero, vamos juntos. Billy Forrozão, esteve aqui conosco. Billy, gente boa. Billy já fez música pra mim, já. É mesmo? Já. Forte abraço a toda a galera do Eita Podcast. Parabéns pelo trabalho. Obrigadão. Tamo junto, rapaziada. José Caetano, meu amigo Amaro, qual é a maior dificuldade das empresas de se instalarem em São Mateus? Pergunta salgada. É um ponto interessante, Del. São Mateus tem, assim, problemas grandiosos, né? O primeiro é a falta de água doce. Não é a falta de água doce, né? Porque água a gente tem muito, desce todo ano aí no Rio Gricaré, alaga, faz tudo, mas não temos armazenamento da água. E a canalização... Você entendeu? Então precisa resolver o problema da falta de água em São Mateus. A partir do momento que resolver esse problema, a gente consegue a fazer uma política de atração para essas empresas vir para cá. Olha só, no mandato que Daniel, no primeiro que ele estava se defendendo daquele processo lá, eu ficava respondendo pelo prefeito. É mesmo? Vinha empresário, procura mal. Você recebia e tal. Recebia na prefeitura, fazia. Então, olha só, até porque o finado, seu Zé Carlos havia morrido e tal. E eu recebi aqui... para Daniel não tem sorte com vice não, hein? E eu recebi aqui, Del, mais ou menos umas 8 empresas. E aí o que a gente fazia? Primeiro, a gente recebia, né, falava dos incentivos. O que São Mateus oferece para as empresas é o mesmo que Linhares, Colatina ou outro município oferece. É isenção, é doação de terreno, essas coisas todas. Sim, né? o que é trivial. E aí, quando a gente apresentava os incentivos, o que eu fazia? Eu levava os empresários em Guriri para conhecer a praia, eu levava lá na empresa que já tinha aqui na Volare, na Oxford, né? Eu mostrava o município mais ou menos. E a grande dificuldade que a gente tinha, os empresários sempre me perguntavam, Amaro, e essa questão da água de São Mateus? Né? Sim, e aí é um problema crônico, explicar, né? Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, solucionar a questão da falta de água doce. Porque, Del, a importância das empresas em São Mateus ela é muito grande. Primeiro, a juventude. Eu tinha um projeto agora, eu montei umas propostas de trabalho, se eu tivesse sido reeleito vereador, que eu achava muito interessante. A juventude precisa ter oportunidade. E para a juventude ter oportunidade, depois que ela se forma, ela precisa ter o quê? Ela precisa ter experiência. Tem que ter experiência, né? qualificação. E essa experiência, ela precisa adquirir recebendo oportunidades. Então, as empresas vindo para cá, primeiro, a gente resolve o problema da falta de água, depois faz um plano de trabalho, um projeto que envolva a juventude. A gente precisa criar a secretaria, vou até sugerir isso ao presidente da casa, que ele fala muito sobre essa questão também da juventude, da geração de emprego. A gente precisa criar a Secretaria Municipal da Juventude.
Para quê? Para tratar de assuntos Tem uma subsecretaria lá ou foi extinta? Tem lá uma Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer. Mas a gente precisa ter uma Secretaria da Juventude específica para tratar dos assuntos relacionados à juventude, a geração de emprego, qualificação, a cultura, a trabalho, um monte de coisa, qualificação, entendeu? Sim, concordo. E aí, dentro dessa secretaria, a gente criar uma comissão de jovens, você mapear os bairros interiores e pegar uma comissão para que a gente possa elaborar alguma coisa nesse sentido. Seria o papel do Conselho de Juventude, né? É, mais ou menos isso. Uma comissão ou um conselho, mas a gente fazer parcerias com quem? Parceria com o CDL, para oportunizar essa juventude de ter uma primeira experiência numa farmácia, numa loja, no posto de gasolina. Sim. Até para futuramente servir como... né? Como experiência profissional como referência, mesmo. Né? Referência. Vou dar um exemplo aqui. O meu filho, o Arthur, ele agora tem 20 anos, está estudando em Colatina, está morando lá. Mas antes dele ir para lá, a primeira experiência dele foi na Águia Branca. Ah, bacana. Naquelas contratações temporárias que, né, virtualmente você faz inscrição, faz uma entrevista por telefone, né, virtual e tal. Ele foi para lá. Depois acabou o contrato, veio a pandemia, chegou o Hiper Casa Grande. Ele foi lá. Quando ele levou lá a carteira dele... Aí, na hora da entrevista, a pessoa falou assim, eu falei com ele, ó, vai lá, se vira, eu não vou te ajudar, que eu quero que você ande com suas pernas. Ele foi lá, não fui usar força política nem nada. Quando chegou lá, a mulher olhou lá e falou assim, você trabalhou na Águia Branca, né? Por que você saiu? Bacana, né? É muito bom, uma referência. Boa. Eu saí porque da pandemia, isso ele chegou em casa e me contou. Foi contratado no Hiper Casa Grande. É mesmo? Foi, rapaz, porque bacana, tinha cara. uma primeira referência. Então, a juventude precisa, né, ter essa participação, porque as empresas, para vir para cá, primeiro, elas precisam ter estabilidade, incentivo, o município tem que cuidar disso. Mas também o município precisa qualificar, isso aí, né, a juventude que estudou, se formou, fez um curso profissionalizante, né? Verdade. Vamos criar uma parceria para poder inserir a nossa juventude nas empresas que vão chegar. Ou até mesmo no comércio local, porque tem muita dificuldade. Verdade. A pessoa chega lá, você tem experiência, você pode ir no Cine, eu quero um profissional com experiência de 2 anos nisso. Como que a juventude vai fazer? É difícil, né? Então difícil precisa criar não tem isso aí. Oportunidade. Então a vinda de empresas para cá é crucial a solução da falta de água. Sim. E depois a gente montar esse plano de incentivo, né, de estabilidade de política, organização, de organização. Né? Eu acho que isso vai andar. Tem mais ou menos aí umas 10 empresas. Umas já vieram visitar São Mateus, tem outras que vão vir. Nossa, bacana, hein? Tem uma relação de umas 10. Cara. Então tem uma perspectiva boa para o futuro. Tomara que venha. Mas o nosso grande problema hoje, respondendo ao meu amigo Zé Caetano, é a falta de água doce disponível no município. Tá. Então vamos falar agora do contexto estadual aí. Como que você vê a eleição estadual agora, neste ano 2022? Governo do Estado. Você acha que Casa Grande repete a dose? Você acha que ele tá um palho duro aí para outros candidatos? Eu acho assim, nunca existe eleição fácil, né? Votar contra o atual governador, eu acho que seria até um pecado. Por quê? É mesmo? Eu penso assim, porque o Renato recebeu o Estado sanado pelo ex-governador Paulo Artung, né? Nota A, né? Aquela coisa toda. Ele manteve o equilíbrio, né? Tem feito investimento, tem atraído investimento para o Espírito Santo, principalmente de fora de outros países, né? E o Estado está bem conduzido, mas a política está sendo muito inovadora. As pessoas estão experimentando muito, né? Você entendeu? Tem pessoas que, hoje com isso aqui, que é a internet, que você recebe informação minuto a minuto, de repente aparece um candidato aqui, a população vira a cabeça e vota nele. Hoje tá. Né? Então, verdade. Assim, prova disso foi até o próprio Contarato que superou até a votação dele. Os 2 senadores, atuais senadores, né? Sim. Que ganharam uma eleição aí, superando grandes senadores, que era o Malta e o Ferraço, né? Então, assim, eu, particularmente, eu sou amigo do Renato, sei da boa gestão que ele tem feito no Estado, o Estado está equilibrado. Se você olhar no nosso redor aí, Minas Gerais, Rio de Janeiro, tudo quebrado. Tá todo mundo bambeando o Estado das de Minas pernas. veio pagar o salário integral dos aposentados, agora tem 3, 4 meses. Verdade. Né? Rio de Janeiro, então nem se fala, Rio Grande né? do Sul, Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro só não levaram o mapa, porque o resto roubaram tudo, né? Então, só levou pão de açúcar porque eles queriam pão de sal. Então, assim, aí se você olhar, poxa, minha casa tá arrumadinha, tá sanada. Aí
Porque você precisa saber na hora de fazer a mudança, né? Tem mudança que a gente faz sem analisar, faz uma mudança para pior, né? Então você precisa olhar... E o governador Casagrande, ele sempre teve um olhar assim, muito voltado para o interior, né? Para os municípios, principalmente da região norte, isso né? Aí. Teve muito... O governador Renato Casagrande, desde o primeiro mandato dele, né? Ele sempre descentralizou os investimentos da Grande Vitória. Sim. E a nossa região aqui foi muito beneficiada, a região do extremo norte aqui, né? Verdade. Ele tem esse carinho por nós aqui. Então, o que precisa é a gente juntar essa força política e aproveitar essa boa vontade que ele tem. E a Câmara, reforça aqui, tem feito isso, tá? Sim, tem feito agendas positivas lá, o governo tem se colocado à disposição, o Daniel também está junto lá, né? E aí agora colher esses frutos aí. Sim. Eu acho que não precisa mudar. Sim. E agora, vamos para aquela discussão que... fecha até boteco. Essa eu vou te falar o que vai dar de boteco fechado. Vai fechar mais do que a quarentena. A eleição nacional. O governo federal, por muitos e muitos anos, praticou muito a questão do assistencialismo, né? Do atendimento às pessoas mais necessitadas através dos programas sociais. Com a eleição de 2018, houve muitas ameaças de que diversos programas sociais parariam, outros seriam extintos e tal. Mas isso muitas vezes não aconteceu. Até mesmo com a questão da pandemia, houve até a necessidade de se criar outros programas, como foi aquele BEM, que atendeu o trabalhador, Caixa Tem, essas coisas. Isso favoreceu, de certa forma, o presidente atual, o presidente Bolsonaro. Na sua visão, como que fica esse páreo? Bolsonaro, Lula... Mas parece que eu senti aqui um pouco da sua proximidade com o Ciro lá. Eu acho que lá no Ceará, eu acho que vocês têm... Então, Del, aí olha só. Aí eu vou voltar naquela fala que eu fiz do número de candidatos. Sim, né? vamos lá. É bom ter muitos candidatos para que você faça a escolha correta. Essa questão que aconteceu entre Bolsonaro e Lula dividiu o país. Sim, né? Essa talvez seja a base esquerda, de direita. Que tá acontecendo. Muita gente fala assim, eu sou de esquerda, eu sou de direita. Tem uma parte das pessoas que não sabe nem como é que nasceu a esquerda, a direita, lá na Revolução Francesa de 1700 e não sei quanto, né? Sim. Aí, atualmente, leva isso para uma discussão política que eu acho uma bobeira. Política está transcendendo para o lado pessoal até, né? Transcendeu, famílias já dentro transcendeu de casa, pessoas... Aí a gente olha hoje, polarizou Lula e Bolsonaro, né? Polarizou. Aí vem lá a terceira via que eles falam. Vem o Ciro e o Sérgio Moro. Eu, particularmente, eu conheço o Ciro. Eu tenho recorte de jornal lá em casa. Quando eu morava no Ceará, que eu estava lá, o Ciro fazendo campanha naqueles palanques em cima de um caminhão, e eu lá no meio das pernas do pessoal lá. Você entendeu? Então, assim, dizendo, presidente. Então eu conheço o Ciro. Sei não, hein? Eu conheço o Ciro. O Ciro hoje é um cara preparado, é um bom candidato. O Sérgio Moro não é diferente, mas a minha preocupação que eu tenho com o Sérgio Moro, qual é? O Sérgio Moro fala muito da questão da corrupção, e é vitalício isso, é importante. Mas aí vem a economia, vem a saúde. Tem outras áreas que precisam ter atenção. Aí, Del, o que acontece? Aí vamos voltar para onde polarizou. Lula e Bolsonaro. Eu, particularmente, não gosto do perfil do Bolsonaro, que eu não consigo conviver com pessoas arrogantes. Eu perfil não gosto. Pessoal dele. Não gosto. Tem suas vantagens? Claro, todo governo tem suas vantagens e Mas o governo dele, faz uma avaliação do governo dele. Eu acho ruim. Acha ruim? Eu vou falar ruim por quê? Certo. O que é mais importante para nós brasileiros num governo federal? É a questão econômica. Sim. Né? Sim. Que é o que nos move. A pessoa comum de você poder abastecer o seu carro, de você fazer a sua compra do mês, aquele que é salariado, que tem um salário normal, né? De poder ir lá fazer o seu churrasquinho final de semana, e a população brasileira não está podendo mais fazer isso. De certa forma, de certa forma, se você pegar o povão, o trabalhador que paga a conta, que é aquele que ganha um salário normal, Del. Sim, eu sempre converso isso com alguns vereadores e eu falo, olha só. O pessoal fala, mas o Bolsonaro enche as ruas. Enche, realmente. Quem tem poder de botar gente na rua hoje é Bolsonaro. Mas quem tem o poder de botar gente contra o Bolsonaro na rua é o Lula. Mas são você sabe dois por quê? palhos você entendeu? duros, Mas sabe por quê? Né? Porque, olha só. O eleitor do Lula, o que ele lembra hoje? Hoje a energia elétrica está um absurdo. Né? Foi privatizado, mas está um absurdo. A gasolina... está sendo praticado o preço lá do exterior.
Que eu acho que não teria necessidade. Tem como fazer uma política nacional, Sim. que já teve antes. A cesta básica, o pessoal está comprando só a cesta vazia, porque não dá para comprar, né? Deixando o básico para trás. Não, mas é verdade. Leva a cesta e fica só com base. Aí, olha a botija de gás quanto tá. Se você olhar, observar, Del, andando de carro na cidade, o que aumentou de pessoas pedindo, de pessoas que dependem de uma esmola, de uma cesta básica. Eu não digo a você que eu dou, eu ajudo, já ajudei. E você não vê nas minhas redes sociais, o negócio tá postando cesta básica que eu dou para alguém, uma ajuda para. Eu acho que o que você faz com a mão direita, a esquerda não precisa saber. Mas o que eu acho assim, não tem coisa pior para um cidadão, para uma mãe de família, para um pai chegar a ponto de pedir uma cesta básica. Isso tira a dignidade das pessoas, né? Porque ela não está conseguindo manter sua família. Com certeza. Aquelas pessoas que ficam no semáforo, Del, vendendo às vezes uma bala, um doce, a maioria, você pode ter certeza disso, está carregando aquilo. Não é porque dá lucro, é porque se sente tão envergonhada de só estar pedindo. Então ali é uma desculpa para poder manter ainda um pouco da dignidade. E aumentou muito isso. Se você pegar, se você quer ver o que é o povão, quem paga a conta, aquele cidadão honesto do bem, que paga as nossas despesas, paga o vereador, paga o prefeito, paga o presidente, paga o deputado, paga o senador, pega o seu carro 5 horas da manhã e venha da Aroeira para cá, naquela avenida, ou do SEAC, ou do litorâneo. Os pontos tá cheio de gente com a garrafinha de água para ir passar o dia trabalhando na roça. Aí ele chega 5 horas, né? Aí só dá tempo de tomar um banho, às vezes assistir um futebolzinho que o brasileiro gosta, para dormir, para no outro dia sair para trabalhar novamente. Mesma coisa, tá sofrendo, irmão. E chega o final do mês, não consegue botar a alimentação completa da sua família dentro de casa. Então o eleitor do Lula tá lembrando disso. Tá lembrando, não pense que o eleitor do Lula vai lembrar assim, mas roubou a Petrobras, teve petrolão, mensalão. Não. Ele tá lembrando disso, que eu tô sofrendo. De repente, quando o Lula voltar... Então, hoje a política está muito polarizada entre esses dois por essas questões. Sim. Né? A esquerda, a direita, aquela coisa toda. Não tem, assim, um apurado melhor para falar assim, não, vamos ver o que beneficiou o governo Bolsonaro aos brasileiros. Né? Quem errou mais? O governo do PT ou o governo do Bolsonaro? Né? Sim. O que é melhor? A gente votar no Ciro, no Moro e deixar esses dois para lá? Então, polarizou nos dois. E o Bolsonaro corre o risco de perder a eleição por esses motivos que eu estou falando aqui. Que é o que a gente mais escuta. Você escuta dentro do supermercado, você escuta nas ruas, você escuta no ônibus, você escuta na loja. Então, assim, aí saem as pesquisas. Mas como que essas pesquisas... Porque esse povo que está falando na pesquisa que vai votar contra o atual governo, eles não têm tempo de se manifestar. Porque tem que se levantar 5 horas para ir trabalhar e voltar 5 de novo. Então... Tem uma nuvem aí que eu acho que vai se esclarecer até o dia da eleição. Entendeu? É mais ou menos isso. Isso aí. Olha, você que está nos assistindo, quer comprar uma calça jeans bacana, daquela que fica muito bonita em você, na sua esposa também, a de Castro Modas tem para você lá muitas opções de calças, muito bacana, tá? Vai lá na de Castro Moda, próximo à Igreja Velha, também em frente à Vixpress, e ali ao lado da Mesquita Neto tem a Class Luxo, que é uma das lojas da de Castro aí, do meu amigo Josemar de Castro. Um abraço pra você, meu irmão. Tamo junto, hein? E a você que esteve conosco até esse exato momento. Daqui a pouco a gente se despede, porque, Amaro, foi um prazer, meu irmão, te receber aqui. Muito bom. Esse bate-papo, esse período, você esclareceu muita coisa, muitas dúvidas que pairavam. Tenho certeza que foi um bate-papo muito legal. E aí, pode deixar aí sua mensagem pra galera que está nos assistindo agora. Fica à vontade aí, meu amigo. Beleza, Del. Primeiro eu quero agradecer a você, né, o Eduardo, repetir aqui o que eu falei no começo. Fiquei muito honrado pelo convite. É muito bom quando a gente está no ambiente, né, batendo um papo, que você se sente bem, que não tem dificuldade nenhuma de responder as perguntas, né? E eu fiquei muito feliz pelo convite. Eu falei logo, prepara que vai bomba, hein? Isso aí, mas é bom, isso é o que a gente escuta no dia a dia, sim, né? O que na você verdade, me perguntou aqui... Os questionamentos que eu te fiz aqui é o que as pessoas me fazem, eu só transmito. Mas é bacana. Eu que nem o dia que o Paulinho veio aqui, foi a mesma coisa. É o que a gente escuta no dia a dia, entendeu? Então a gente fala aqui realmente a verdade, não precisa estar maquiando nada, né?
Mas assim, eu quero parabenizar você e o Eduardo, porque quando eu vi o podcast a primeira vez, eu assisti, eu sintonizei por acaso, né? Uhum. Mas aí eu assisti inteiro. Ó, que legal. E aí, todas as vezes que eu sintonizava ali, que eu acessava, a gente não consegue parar de assistir, porque é um bate-papo natural, é muito descontraído, entendeu? Surgem os assuntos, né? Então, assim, a sua desenvoltura, que você é um cara profissional da área, né, da comunicação, essas coisas, legal. O Eduardo vem do canal 26, Eduardo é um né? profissional. E quando eu vi a primeira vez, eu até fiquei pensando, rapaz, como é que esses caras montaram isso? Um negócio bem feitinho, bonitinho, profissional. Falei, tem alguém por trás aí. Depois eu fui saber que era o Eduardo, né? Viu aí, né? Então, que assim, eu aqui, coitadinho. Então, assim, eu acho que vocês precisam levar isso adiante. Você já entrevistou aqui grandes personalidades, sim, né? Sim, tem umas surpresas que vão vir aí, tá? O Padre Patrick, que foi o que me antecedeu, né? Uhum. Teve o Dr. Paulo Fundão, presidente da Câmara, o Aldifas sim, lá, né? Aldifas Barcelos. Prefeito da Serra, né? Verdade. E outros mais, assim, o próprio Carlinhos Rocha, que é um destaque. Rocha, o Billy, essa turma toda, né? Então, assim, é um podcast, é uma ferramenta de prestígio, sim, né? Sim, e é um momento que eu acho que dificilmente você consegue, assim, em um outro veículo, né? Ter esse tempo para você tempo todo, entendeu? Falar... E as pessoas ficam ligadas ali, porque acham interessante isso, a conversa, sim, né? Às vezes o convidado, o bate-papo, o assunto. Mas eu queria dizer a vocês aqui, né, para que vocês vejam isso de uma maneira que vocês possam crescer ainda mais. Tem muito futuro, que eu sei que tem. Nossa, nós agradecemos. E vocês não são bobos, vocês já perceberam isso também, né? Mas assim, deixar a mensagem, Del, para as pessoas que nos assistiram e para as que vão chegar esse bate-papo nosso futuramente aí. Sim. Né? Uma mensagem de agradecimento, porque a população de São Mateus, eu tenho um carinho muito grande por ela, né? Como eu falei. Eu cheguei aqui desconhecido, né? Levei muito tempo para a gente construir o nosso lugarzinho ali, né? Na sombra. E as pessoas me deram 2 mandatos de vereador nessa cidade e eu honro muito isso. Eu honro meu pai e minha mãe, porque foi meus ensinamentos, meus irmãos, a minha família. Mas eu honro muito a população de São Mateus. Sim. E essa última caminhada minha que eu fiz, eu agreguei tantas pessoas que eu nunca imaginei que poderia estar na minha campanha, que isso me valorizou muito, entendeu, Del? Sim. Me valorizou muito. E aí a minha responsabilidade só aumentou, né? Então eu deixo aqui uma mensagem de gratidão às pessoas, ao povo mateense, aos amigos que nos assistiram, à minha família, né? Sim. E que a família da gente é que sabe os perrengues que a gente já passou, né? Verdade. Eu, logo no começo aqui, a minha esposa sabe disso, nós dormimos 1 ano no chão. É mesmo? Nossa, naquele colchãozinho fino, tá vendo? Isso aí você entendeu? Não contou, viu? Construindo a nossa caminhada ali com muita honestidade, com muita dificuldade, mas a gente sabia, não somos pessoas de posse, mas somos pessoas honradas e queridas, né? Temos muitos amigos. E teve o devido reconhecimento também. Exatamente. Né? Então a gente deixa essa mensagem de gratidão, de agradecimento e dizer que a gente continua na luta aí. O nosso número de telefone é o mesmo, estamos à disposição. Estou morando atualmente agora ali no bairro Vitória, naquela avenida do Caíque. É mesmo? Depois de 20 e tantos anos eu mudei do litorâneo. Né, por uma necessidade, achei um bom negócio lá na casa que eu morava, estou morando aqui agora, mas à disposição dos amigos, como sempre, né, da mesma forma. Tá certo. E a caminhada política a Deus pertence, né? Sim, a gente precisa pedir saúde e permissão a Deus, né? Verdade. 2022 tem uma série de amigos que citam a gente aí, mas já tô desconfiado desse mas negócio, eu não sou assim, eu não tenho uma ambição política assim, a esse nível, entendeu, Del? Eu gostei de passar 8 anos na Câmara como vereador, ali você está perto das pessoas, você, né? Se Deus me permitir futuramente, quem sabe, né? Sim. Mas agora a gente vai, eu falo que eu estou descansando um pouquinho politicamente, né? A gente vai escolher ali amigos, pessoas que a gente acha que pode contribuir com a cidade numa eleição de deputado e ajudar. E em 2024 a Deus pertence. Se a gente tiver com vida e saúde. Mas deixo aqui o meu abraço a você, o Eduardo, e a todos os amigos que nos acompanharam aí. Nada que isso. Ó, eu quero desejar a você muito sucesso na sua caminhada, no seu trabalho atual, né? Tudo que você fizer aí, a sua contribuição que você tem com a sociedade mateense, com as pessoas, e que você tenha aí muito sucesso em tudo aquilo que você fizer. Beleza, meu amigo? Obrigado, Del. Foi um prazer te receber aqui. E a você que esteve conosco até esse exato momento, nossa sincera gratidão. Prometendo voltar aí no nosso próximo Eita Podcast. Porque por aqui você já sabe, né? A conversa é boa e o tempo voa.